Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Black Clover, A Besta e a Espada, parte 20. Tudo começou a se acalmar agora que Mars estava caído. E o Kiko foi rápida em cuidar dos feridos, enquanto Klaus rapidamente conteve Mars com a ajuda de sua magia. Ele escovou os dedos como se estivesse em um invólucro de metal. Ambos os seus braços estavam amarrados. Isso deve resolver, Klaus disse enquanto arrumava os óculos. Isso realmente vai mantê-lo contido? Asta perguntou enquanto parecia estar mastigando um conjunto de folhas. Claro que é. Klaus argumentou. Minha magia não é tão fraca para ser quebrada por alguém ferido. E pegamos o grimório dele também. Você já poderia parar de se gabar? Arfal disse. Sério, quase morremos. Feodora estava ao lado de Mars enquanto lhe dava um tapinha na cabeça. Desculpe, Mars. Ela disse suavemente. Mas você mesmo causou isso. Asta e Yuno logo foram até Feodora enquanto cada um deles lhe dava um tapinha no ombro. Pris conseguiu ir até ela enquanto ela esfregava os olhos, pois eles ainda estavam coçando por causa do sangue e das lágrimas. Ela se viu usando as mãos para guiá-la enquanto cambaleava um pouco antes de se sentar no chão com ela quando encontrou a mão em seu braço. Esse cara realmente era seu amigo, não era? Asta perguntou. Sim. Feodora respondeu. Você estava. Pris disse antes de tossir. Você estava perto? Ele era basicamente o irmão que eu nunca tive. Ele é outra pessoa. Essa outra pessoa foi morta, e tentamos ajudá-lo a escapar daquela vida. Ele ganhou tempo para eu fugir quando estávamos separados dos meus pais. Ela disse, e até agora minha mãe e meu pai pensavam que o mataram como punição não apenas por tentar ir embora, mas por me ajudar. Ela logo abraçou seu grimório. Se eles soubessem, talvez, eu poderia tê-lo salvado. Feodora deu um suspiro trêmulo enquanto suas mãos tremiam. Isso é o que eles fazem com aqueles que não têm pessoas a quem recorrer. Eles transformam seus próprios jovens em soldados estúpidos. Eu esperava que ele estivesse em paz, porque eles nunca teriam se transformado nisso. Yuno logo se ajoelhou ao lado dela antes de lhe dar um abraço que surpreendeu a ela e aos outros. Asta e Pris, por outro lado, não ligaram. Isso não foi culpa sua. Yuno disse a ela. Feodora soltou um suspiro antes de abraçá-lo de volta. Ela logo ficou um pouco surpresa quando viu que Asta havia lhe entregado uma folha. Erva medicinal? Ele ofereceu quando ela viu Nero se acomodar na cabeça de Asta. Feodora apenas riu baixinho antes de tirar dele e começar a mastigar. Cuidado com o charnado. Eles pularam ao som de uma voz familiar, mas logo se acalmaram quando viram que Fafanar estava sentado enquanto Yukiko, que cuidava dele, parecia especialmente chocada. Fafanar, Mimosa disse aliviada enquanto a maioria de suas feridas pareciam curadas. Você está bem? Nós vencemos? Fafanar perguntou antes de gemer. Pluk disse a ele enquanto ele dava um tapa na cara. Não, idiota. Pluk, não chame seu camarada de idiota. Yukiko repreendeu, fazendo Pluk estremecer. Fafanar disse confuso, se não ganharmos, então. Noelle logo deu um tapa na cabeça de Pluk. Ele está apenas brincando. Nós vencemos. Ela logo apontou para Mars. Nós o prendemos aqui. Pluk beliscou suas bochechas enquanto dizia. Estúpido Silva, pare de inventar mentiras para... Como diabos isso é mentira? Karazu perguntou, fazendo Pluk congelar. Todos nós vimos Asta aqui chutando a bunda dos caras. Pluk gaguejou ao dizer, sim, mas... Yukiko logo beliscou sua orelha fazendo com que ele a soltasse. Só por aquela pequena tentativa de perfil. Você está de castigo, jovem. Pluk gritou, por quê? Eu nunca fiz nada. Você acabou de me chamar de estúpido. Noelle apontou para fazer Pluk congelar novamente. Desculpe, melhor amigo, mas você estava traçando um perfil. Fafanar disse. Você tem que ser mais gentil com seus companheiros de equipe, disse Arfal a ele. Mesmo que um deles seja uma gracinha. Noelle deu um tapa no rosto dele antes de dizer, fique longe de mim. O macaco do mar roubou meu dinheiro. Todos pularam novamente ao ouvir um grito de Arfal, embora cada um deles tenha se acalmado quando viram que Morvin estava sentado ereto. Ela parecia confusa ao notar as expressões em seus rostos. Nós vencemos? Morvin perguntou. Pluk parecia prestes a dizer algo, mas sua mãe chegou antes dele. Nós dissemos. Você não precisa se preocupar com nada. Você bateu no cara? Morvin exclamou antes de perceber mais contido. A cara eu queria dar um soco nos dentes dele. Pluk exclamou confuso. Você está falando sério, certo? Todo mundo é idiota, exceto eu hoje? Com isso a maioria deles pareceu ofendida, pois Pluk estremeceu ao perceber o que acabará de dizer. Você está morrendo esta noite. Foi tudo que Feodora disse a ele. Seriamente? Pluk gritou. Você não precisa ser rude. Asta disse. Yukiko deu um tapa forte em seu filho enquanto lhe dizia. Isso é o suficiente de sua parte. Pelo menos todos estão bem agora. Mimosa disse aliviada. A maioria de nós. Noelle disse enquanto olhava para Pris. Ela estava batendo levemente nos olhos enquanto os espíritos faziam tudo o que podiam para curá-la. Você está bem, Sua Alteza? Klaus perguntou. Eu acho. Pris respondeu antes de tossir novamente. Meus olhos doem muito. Aquele truque que você fez antes, Feodora logo disse. Você sempre foi capaz de fazer isso? Pris balançou a cabeça enquanto usava sua foice para ajudá-la a se levantar. É só que meio que veio até mim, eu acho. Você consegue ver, certo? Yuno perguntou enquanto acenava com a mão na frente dela. Tipo de. Ela respondeu enquanto apertava os olhos. O olhar de Asta mudou ligeiramente. Eu gostaria de ter chegado aqui antes. Então você não teria.
Não, Asta, isso foi minha culpa. Pris disse logo parecendo um pouco chateada. Eu, realmente sou apenas uma garota idiota. A maioria parecia chocada com esse tipo de coisa, enquanto Yukiko lançava um certo olhar para Pluck enquanto o próprio Pluck parecia um pouco confuso. Noelle logo colocou a mão no ombro de Pris. Assim que recuperarmos o tesouro e os itens mágicos, garantiremos que você seja cuidado. Ok. Pris disse com um pequeno aceno de cabeça enquanto esfregava os olhos novamente. Talvez devêssemos escoltá-lo para fora da masmorra. Mimosa disse, enquanto a ajudava a se levantar. Você não parece muito bem. Não. Ela respondeu, ao se virar para a porta, não sem eles. Ok, Pri, Asta disse. Ok, vamos buscá-los. Pris logo notou o estado de seu manto e camisa, já que seus músculos estavam praticamente expostos. Asta seu manto. Ela disse preocupada. Oh, sim. Asta disse ao notar o dano, deve ter ficado bagunçado com toda aquela luta. Pris logo colocou a mão na cabeça dele, onde estava o ferimento, antes de colocar outra em seu ombro agora nu. Seus olhos suavizaram enquanto ela examinava suas feridas. Asta, ela começou a dizer antes de remover a faixa de sua cabeça, embora Asta tenha impedido. Você precisa disso mais do que eu. Ele disse a ela para dar um tapinha na cabeça dela. Eu sinto muito. Ela disse, não, está tudo bem. Ele respondeu, encostando a testa na dela. Como eu disse, eu estaria morto se não fosse por você. Então, obrigado. Pris apenas sorriu antes de fechar os olhos e permitir o gesto. O rosto de Noelle ficou vermelho quando ela quase soltou um grito. Asta, o que você está fazendo? Ela está quero que você é e você tem. Asta percebendo como ela estava agindo, há algo errado. Sobre tudo. Noelle exclamou, faça algo com suas roupas por favor. O que você espera que eu faça? Asta gritou de confusão. Coloque uma camisa ou algo. Você não está envergonhado? Noelle se esquivou. Mas é você quem está ficando vermelho. Ele disse. Ela começou a dizer antes de se virar e cruzar os braços. Eu não estou ficando vermelha. Você acabou de fazer isso, Noi Silva. Pluck disse enquanto limpava os ouvidos, ganhando um olhar de Noelle. Bem, eu não te chamei de estúpido dessa vez, não chamei? Embora eu aprecie o esforço, você deveria mudar esse tom. Yukiko disse a ele enquanto ele gemia. Ainda assim isso parece muito ruim. Feodora disse, quero dizer, eu deveria ter esperado isso desde que você lutou contra Mars, entre todas as pessoas. Sim, Asta disse, Magna vai ter um dia de campo. Não se preocupe, Lucky disse, Vanessa pode consertar isso para você quando voltarmos. Pensar que os membros dos Touros Negros nos salvaram. Klaus disse surpreso. Morvin logo disse que seu rosto estava vermelho, enquanto ela olhava para Asta em particular. Sim, eles são alguma coisa. Uau, mana, você está doente? Fafanar exclamou. Arfal disse preocupado. Não se preocupe, podemos ter um remédio para você. Morvin logo disse, quase atordoado. Asta não é simplesmente incrível? Fafanar e Arfal exclamaram. Morvin, você nunca gostou de ninguém antes. Arfal disse. Morvin disse-lhes com um sorriso de gatinho. Nunca subestime o coração de uma mulher, Arfal. De qualquer forma, Klaus disse enquanto pigarreava, devíamos entrar correndo e completar esta missão. Ei, Feodora disse. Você não tem algo a dizer aqui para Asta? Não por quê? Klaus disse. Todos pareciam chocados com esse tipo de reação. Até Asta parecia especialmente ofendido, até mesmo Yukiko. Ei, acabei de salvar sua vida a 4 olhos. 4 olhos. Klaus exclamou. Como você é camponês? Pluck logo argumentou. Por que você está ficando bravo com ele? Ele tem todo o direito de estar louco, seu amante de ORC ingrato e mimado. Yukiko acrescentou. Embora eu vá desconsiderar a maldição que meu filho fez, vocês deveriam estar gratos por esse camponês, entre aspas, ter salvado vocês. Não importa, disse Klaus. Isso não muda o fato de ele ser um camponês. E o que há de errado com os camponeses, senhor Lunete? Yukiko disse. Para que você saiba, eu mesma não estava ganhando dinheiro e meu marido, que é um nobre, lembre-se de que você ainda acertou comigo. Pluck acrescentou com um aceno de aprovação. Exatamente. E dei à luz 3 filhos maravilhosos, inclusive eu. Acho que isso me torna um camponês também, certo? Mesmo assim, lutei ao seu lado. Klaus rosnou ao dizer a Pluck, cuidado com a língua, barbados. Ele se virou para Yukiko e perguntou, você não consegue controlar a boca do seu filho? O que posso dizer? Ele parece com o pai. Yukiko disse presunçosamente, honestamente. E outra coisa, Pluck disse, minha melhor amiga, também conhecida como a verdadeira herdeira do trono, vem de uma família comum, veja bem. Ela conseguiu viver muito bem em uma vila camponesa por 14 anos. Obrigado, Plu. Prisma disse com um sorriso agradecido. Pluck disse a ela com um sinal de positivo. Claro, essa é uma maneira totalmente diferente. Klaus argumentou. Que diferença há? Fafnar perguntou. Oh meu Deus, as coisas estão realmente esquentando. Mimosa disse. Sim, Yuno disse, e estamos perdendo tempo. Sim, existe uma coisa chamada hora e lugar, você conhece? Karazu disse enquanto se dirigia para a porta. Vocês podem debater e matar uns aos outros mais tarde. Luke se virou e disse, não adianta conversar com ouvidos surdos como diria tia Godwin. Bem dito. Yukiko disse a ele enquanto seguia. Como exatamente isso funciona? Mimosa perguntou. Sim, Noelle disse. Você não disse que os familiares eram os únicos que poderiam abrir a porta? Por que você acha que pedimos para eles se trancarem lá? Yuno apontou. Não se preocupem, dissemos a eles que daríamos um sinal quando tudo acabasse. Arfal disse. Quando batermos 2 vezes, eles abrirão a porta. Karazu logo colocou a mão na porta batendo 2 vezes. O som das batidas ecoou no corredor. Eles aguardavam uma resposta ou pelo menos o som de batidas rítmicas como lhes disseram. No entanto, eles não obtiveram resposta. O Asta disse, alguma coisa não deveria acontecer agora? Sim, deveria. Karazu disse antes de bater na porta 2 vezes novamente.
Eles ainda não pareciam obter resposta. Algo está errado. Ele logo disse, eles já deveriam ter respondido. Ou não, eles estão mortos? Fafnir exclamou. Pris respirou fundo enquanto fechava os olhos e se concentrava. O ramo de azevinho apareceu em seu pulso em azul, vermelho e dourado. Ela logo abriu os olhos, eles ainda estão vivos, mas ela logo foi interrompida quando começou a tossir novamente, embora quase desmaiasse se não fosse por Asta e Mimosa. Não podemos abrir as portas sem eles. Morvin disse quando começou a bater nas portas, mas temos que entrar aí. Como vamos abrir essas portas grandes? Feodora disse, não há exatamente uma chave por aí. Tem que haver algo que possamos fazer. Mimosa disse, ou não. E o Kiko disse preocupada. Pluck logo começou a bater nas portas antes de gritar a plenos pulmões. Oi, você pode nos ouvir? Precisamos entrar agora. Klaus disse, alguém tem alguma ideia? Você é o cara inteligente 4 olhos. Asta disse, não me chame assim. Klaus gritou. Uau, Feodora disse com um estremecimento, é assustador como você parece muito com o preso agora. Pluck e Klaus imediatamente gritaram, nunca me compare com esse cara. Você até parece parecido também. Karazu disse, fazendo os dois rosnarem. Lak logo foi até a porta quando ele colocou a mão nela. Com apenas uma faísca ele parecia ter entendido com o que eles estavam lidando. Ei, Asta. Lak disse, esta porta parece estar cheia de magia, então corte-a. Tudo bem. Asta disse com um sorriso enquanto deixava Pris se apoiar em Mimosa enquanto ela parecia estar lutando para manter os olhos abertos novamente. Não há como você abri-lo, Klaus argumentou. Você não viu o que aconteceu alguns segundos atrás? Arfal questionou. Asta logo brandiu sua espada quando uma nova abertura foi feita na porta. Assim que desabou, eles foram levados de volta por uma luz repentina. Quando clareou, eles foram levados de volta por tal visão. Havia montanhas de moedas até onde a vista alcançava. Eles podiam ver conjuntos de itens mágicos, coroas e tapeçarias. Bime, Pris disse enquanto tossia Helena. Isso é incrível. Asta exclamou. É uma montanha de tesouros. Brenin, Saurize, Lian. Pris logo gritou. Onde você está? Eles devem estar perto dela em algum lugar. Feodora disse. Pessoal. Pris logo gritou enquanto se afastava de Mimosa. Onde você está? Ei, Pri. Asta disse enquanto ia impedi-la. Prisma parecia estar cegamente à frente, mas devido ao estado de seus olhos ela acabou tropeçando em uma taça. Ela teria caído no chão se Asta e Noelle não a tivessem segurado. Apenas fique calmo, por favor. Noelle disse, nós os encontraremos. Você não vai conseguir nada se matando. Pilha curta. Feodora disse a ela. Adeline. Pluck logo disse ao seu pato enquanto ela estava pendurada em sua bolsa. Veja se consegue encontrá-los. Quack. Adeline disse com uma saudação, antes de pular da bolsa. Ela rapidamente correu na montanha do tesouro. Eles podiam ouvir os sons das moedas sendo esfregadas. Eles podiam até ver algumas moedas sendo lançadas. Quack, quack. Eles ouviram Adeline exclamar enquanto agitava sua bengala. Quack, quack. Adeline os encontrou. Pluck exclamou para o grupo. Imediatamente eles correram para onde Adeline estava. No momento em que chegaram lá, no entanto, eles ficaram com uma expressão de horror e choque quando viram que os 3 estavam inconscientes. Seus braços pareciam estar no mesmo estado que os de Pris, sem mencionar que podiam ver sangue fresco escorrendo por suas bochechas. Vaca sagrada! Fafnir exclamou. Eles estão mortos? Asta exclamou enquanto corria até eles. Não espere, eles ainda estão respirando, mas há sangue saindo de seus olhos. Eles, Noelle disse olhando para Pris enquanto parecia estar chorando, têm os mesmos ferimentos que ela. Como isso é possível? Klaus disse, em primeiro lugar, não há como eles sofrerem esses ferimentos. Alguma coisa os atacou enquanto eles estavam aqui? Mimosa perguntou. E o Kiko logo examinou os 3, pois pôde ver o galho de azevinho brilhando fracamente em volta de seus pulsos. Ah, era disso que eu tinha medo. E o Kiko disse, antes de explicar ao grupo. O feitiço que eles usaram para elevar a febre de Pris também afetaria tudo o que acontecesse com ela. O que você está dizendo? Morvin perguntou. Estou dizendo que qualquer dano físico que aconteça ao Pris, eles sucumbirão aos mesmos ferimentos, considerando que o feitiço que usaram anteriormente ainda está em vigor. E o Kiko disse. O mesmo se aplica ao contrário se ela usou esse feitiço em um deles. Pluck acrescentou. Tradução, o que está acontecendo com Pri, acontece com eles. Então eles vão ficar bem? Morvin perguntou. Pluck e o Kiko só tinham olhares suaves em seus rostos que respondiam à sua pergunta. Isso é tudo culpa minha. Pris disse enquanto caía de joelhos. Se eu não tivesse perdido o controle eles não teriam que sofrer. Eu sou uma garota idiota. Você não deveria dizer coisas assim. Yuno disse ajoelhando-se ao lado dela. Aqueles 3 sabiam dos riscos que corriam. Você é importante para eles assim como eles são para você. Ele tem razão. Feodora disse a ela, se fosse o contrário, eles sabem que você teria feito o mesmo. Porque você é você. Asta logo deu um tapinha na cabeça dela novamente. Ele deu a ela um sorriso que pareceu ter parado as lágrimas de Pris mais uma vez. Tudo vai ficar bem. Ele disse a ela, no final desta missão, estaremos todos de volta em casa, e você poderá mostrar a eles todas as coisas incríveis que viu. E talvez um dia, você possa mostrar a eles Age. E podemos dar a eles um percorrer. Pris teve um pensamento que lhe ocorreu enquanto se apoiava no ombro de Asta. Yuno e Feodora deram-lhe um abraço enquanto ela dava um pequeno sorriso, embora seu olhar se suavizasse ligeiramente ao olhar para Brenin, Lian e Saurize. Pelo lado positivo, e o Kiko disse examinando-os, esses ferimentos não são tão graves quanto os do Prisma, mas ainda terão que ser tratados. Nuvem mágica, nuvem flutuante. Um conjunto de 3 nuvens logo apareceu embaixo de Brenin, Saurize e Lian quando cada um deles foi levantado do chão. Assim que sairmos da masmorra, eles serão levados para Owen.
Ou pelo menos Saurize e Lian teriam que fazer isso de qualquer maneira. Ainda precisamos coletar o tesouro. Morvin disse olhando para as montanhas. Com a quantia aqui, teremos que fazer algumas viagens. Você tem razão. Klaus disse antes de se virar para o grupo. Pessoal, peguem o que puderem carregar por enquanto. Todos acenaram com a cabeça enquanto começavam a percorrer as montanhas de tesouros empilhados. Eles começaram a pegar sua parte. Pluk logo pegou uma espada enquanto seus olhos praticamente brilhavam. Uau! Outra? Vou colocar essa ao lado do dourado. Essa espada não é um pouco grande? Fafanar perguntou, notando o tamanho disso. Pluk disse enquanto abraçava a lâmina. O tamanho não importa quando se trata de colecionar. Isso é o que Feodora começou a dizer apenas para Pluk impedi-la. Não, Pluk disse. Pluk, você não tem espadas suficientes? E o Kiko perguntou a ele enquanto reunia um conjunto de barras douradas e as colocava em uma nuvem. Pluk argumentou, a maioria deles está no meu grimório através da minha mana, e não custa nada conseguir mais. É isso que eu estou dizendo. E o Kiko disse, você já tem espadas suficientes em seu grimório. Além disso, você está segurando o dourado nas costas. Você se preocupa demais, mãe. Pluk disse. Ela revirou os olhos, ok, tudo bem, retire-o, mas não deixe Jubei roubá-lo. Claro. Pluk disse enquanto o colocava nas costas antes de pegar outro conjunto de barras de ouro. Asta logo pegou um dispositivo que parecia ser um relógio de bolso, mas... Ei, Asta! GAH! Asta exclamou quando quase o deixou cair, quando viu uma versão holográfica de Lak aparecer. Lak apareceu. Parece que é um dispositivo de comunicação. Karazu disse, dando-lhe um tapinha no ombro, é melhor você segurá-lo. Ei, isso deve ser entregue à sede do Cavaleiro Mágico. Klaus argumentou. É apenas um dispositivo de comunicação. Karazu disse a ele. Além disso, Asta ainda não tem um. Klaus respondeu, isso não é desculpa. Não seja um pau na lama. Ele disse a ele, deixe o cara viver um pouco, sim? Klaus só conseguiu bufar ao dizer, nunca entenderei os plebeus. Feodora e Yuno estavam olhando para o outro lado da masmorra enquanto cavavam ao redor da montanha de tesouros. Embora ela parecesse ter problemas, pois podia sentir suas feridas agindo, Yuno foi rápida em correr para o lado dela quando quase desmaiou. Você está bem? Yuno perguntou a ela enquanto a ajudava a se levantar. Eu vou ficar bem. Feodora disse enquanto tentava se afastar dele. No momento em que deu outro passo, quase caiu. Yuno foi rápido em pegá-la novamente. Aqui, Yuno disse antes de se virar, suba nas minhas costas. Feodora não discutiu antes de se deitar de costas e passar os braços em volta do pescoço dele. Ele logo a levantou com facilidade antes de ajustá-la ligeiramente. Espere, Yuno disse antes de pegar uma tapeçaria e enrolá-la em sua cintura e na dela, certificando-se de que o nó estava bem. Pronto, agora você não vai cair. Ele disse. Inteligente sabe tudo. Feodora disse com uma risada suave. Você sempre foi o cara mais inteligente da sala. Isso é porque eu fiz a maior parte dos estudos. Oh, não esfregue isso. Yuno só conseguiu dar uma risada suave antes de começar a olhar em volta novamente. Feodora apenas sentiu-se relaxar enquanto apoiava o queixo no ombro dele. Nunca suspeitei que acabaríamos aqui. Feodora logo disse, quer dizer, eu sabia que os cavaleiros mágicos arriscavam suas vidas e tudo, mas não pensei que seria tão cedo. Com atrevida age, agora isso, não sei, talvez seja só eu. O que você estava esperando? Vagando sem se importar com o mundo. Yuno disse, o que você está brincando? Feodora disse bufando, Asta me mataria se eu fosse preguiçoso. Ela logo apertou um pouco mais Yuno. Embora no mínimo eu esteja grata por realmente fazer parte de um esquadrão, apesar do fato de as pessoas serem loucas. Seus pais ficariam orgulhosos de você por chegar tão longe, antes ou depois de perder no vestibular. Você sabe o que quero dizer. Seus pais ficariam felizes em saber que você foi recebido de braços abertos e que está seguindo o caminho que decidiu por si mesmo, em vez de ter outra pessoa fazendo isso por você. Às vezes, acho que não mereço. Então provaremos que você está errado, de uma forma ou de outra. Feodora pareceu um pouco chocada com esse tipo de coisa antes de dar uma risada suave, já que não pôde deixar de esfregar a bochecha dele com a sua, seu idiota teimoso. Yuno logo notou um vaso quando foi subitamente levado de volta por uma pequena luz verde, até Feodora parecia um pouco chocada. Que diabos? Ela disse enquanto voava ao redor deles. Yuno logo largou o vaso antes de começar a segui-lo. Pris não saiu do lado de seus familiares mesmo quando eles começaram a procurar na sala do tesouro. Ela simplesmente não conseguia se livrar da culpa, especialmente enquanto olhava para as feridas deles antes de olhar para as suas. Os pequenos espíritos reuniram-se ao seu lado, incluindo um pequeno lêmure leve. Eles logo começaram a falar com ela, o som de sino saiu de suas bocas. Eu sei o que eles disseram. Ela disse suavemente antes de tossir, eu sei que eles estão tentando me ajudar, mas eu simplesmente não consigo tirá-los da minha mente. Eu só tenho eles de volta. E eles estão machucados, literalmente por minha causa. Uma pequena criatura em forma de cavalo, mas do tamanho de uma estatueta, logo apareceu ao seu lado. Parecia ser feito de metal, pois seus olhos eram de um preto cristalino. Usando suas asas para se levantar, ele flutuou sobre seu ombro como se estivesse falando com ela. É mais complicado, querido. Ela disse enquanto coçava o pequeno. Eles me disseram, eu deveria ser o futuro herdeiro, o que significa que eu teria que assumir o manto do meu pai. Eu não tenho problema com isso, mas não sei se posso ser a rainha que eles querem que eu seja. Eu deixei Asta se machucar. Eu deixei eles se machucarem. E Ami provavelmente sabe que eu mantive isso escondido até agora. Ela suspirou, eu pensei. Talvez eu pudesse ser forte como minha mãe e meu pai eram. Quero dizer, resfriados como esse não deveriam incomodá-los assim, certo? Eu sou apenas uma garota boba. Como Pluplo tem dito. A cor dos pequenos espíritos mudou para azul, pois até eles pareciam tão infelizes quanto ela.
Todos exceto Lemuri Claro, que parecia ter parecido animado com alguma coisa enquanto olhava para onde o pequeno orbe verde havia passado. Foi até lá porque havia encontrado uma pequena caixa. Era de veludo vermelho com o que pareciam ser enfeites dourados. O Lemuri leve parecia tê-lo reconhecido, pois logo o ergueu com a ajuda de sua própria magia antes de correr de volta para ela. Ele apareceu em seu ombro em um piscar de olhos antes de puxar um pouco sua franja, pois isso chamou sua atenção. O que é isso? Pris disse com uma tosse. Ele logo apontou para a caixa que havia colocado flutuando bem na frente dela. Seus olhos pareciam hipnotizados ao ver a caixa enquanto os pequenos espíritos falavam com ela mais uma vez, quase como se parecessem saber o que tinha sido. É para mim? Ela perguntou enquanto esfregava os olhos para ajudar a ajustar sua visão, pois ela ficava embaçada novamente. Os pequenos falaram com ela enquanto gesticulavam para a caixinha. Ela manteve as palmas das mãos abertas antes de cair em suas mãos. No momento em que sentiu que atingiu as palmas das mãos, de repente sentiu algo estalar em sua cabeça. As imagens pareciam ter passado por ela, embora parecessem ter passado rápido demais, pois só lhe causaram um pouco de dor enquanto ela gemia. Sua Alteza? Pris estremeceu ao som da voz, ao reconhecê-la como pertencente à Mimosa. Ela percebeu que estava enrolada no que parecia ser uma tapeçaria vermelha, ou pelo menos foi o que ela percebeu. O que está errado? Mimosa perguntou preocupada. Você está com frio? Ela logo percebeu que estava tremendo ao sentir o quão frio estava, mas novamente poderia ter sido apenas o frio. Mimosa tirou a tapeçaria dela enquanto a colocava em volta dela. Aqui está, ela disse com um sorriso caloroso. Isso deve ajudá-lo. Obrigada. Pris disse enquanto apalpava o tecido. Uau, é tão macio, não posso acreditar que algo assim estava aqui. Talvez quando você se sentir melhor você possa fazer uma roupa com isso? Mimosa surpreendeu. Yuno me disse, você gosta de costurar tanto quanto gosta de desenhar. Prisma parecia ter ficado ainda mais vermelho com isso, já que até os pequenos espíritos pareciam envergonhados. Não é tanto. Eu não sou tão bom quanto a mãe. Não foi isso que Yuno me disse. Ela disse. Ele disse que seus esboços são lindos. Ele nunca tinha visto nada parecido. Ele ficou realmente impressionado com seu trabalho. Pris só parecia ainda mais envergonhada com esse tipo de coisa quando ela apenas colocou o grande lençol brilhante sobre a cabeça. Mimosa não pôde deixar de rir disso. Eu gostaria de ver seu trabalho algum dia, se estiver tudo bem? Mimosa disse enquanto tirava um pedaço do lençol da cabeça. Talvez você e eu possamos trocar ideias? Pris apenas deu um pequeno sorriso, embora seus olhos ainda parecessem tristes. Obrigado, acho que gostaria disso. Yuno logo seguiu o pequeno orbe de luz quando ambos notaram o que parecia ser uma base dourada. Um pódio? Feodora disse confusa. Yuno foi dar uma olhada mais de perto, pois eles puderam ver o que parecia ser um pergaminho. Parecia velho e desgastado, como se pudesse desmoronar a qualquer momento. Parecia estar gerando seu próprio vento enquanto a esfera verde parecia ter desaparecido. Yuno e Feodora apenas trocaram olhares enquanto ele logo pegava e desvendava seu conteúdo, embora os caracteres que podiam ver no papel não fossem aqueles que reconheciam. Que diabos é isso? Feodora disse, não consigo entender. E você? Yuno balançou a cabeça, eu nunca vi esses símbolos antes. Talvez Pris saiba disso. Antes que ele pudesse terminar, o pergaminho começou a brilhar em verde, assim como seu grimório, pois assustou os dois. Num instante, os símbolos desapareceram repentinamente e o pergaminho ficou completamente em branco. Eles estão desaparecendo? Feodora exclamou antes de fechar os olhos quando a luz se tornou ofuscante e chamou a atenção de todos na sala. Em apenas alguns momentos eles descobriram que Yuno não estava segurando nada além de um papel vazio. Eles, realmente se foram? Yuno perguntou. Yuno? Klaus disse enquanto ele e Mimosa se aproximavam. O que foi isso? Não tenho certeza. Yuno respondeu. Ele acabou de abrir este pergaminho e houve um show de luzes. Feodora explicou. Havia uns símbolos estranhos e eles simplesmente desapareceram. Estranhos. Símbolos? Pris disse, antes de usar sua foice como alavanca depois de colocar a caixa dentro de sua jaqueta, certificando-se de que ela não cairia. Ela se aproximou assim como Yukiko e Pluk, pois eles foram atraídos por ele. Pluk pegou o pergaminho de Yuno e logo examinou o conteúdo bem como o invólucro. Espere. Eu reconheço isso. Pluk disse. Mãe, isso é. Agora espere, Pluk. Yukiko disse você e eu sabemos que é muito raro e é quase impossível para qualquer um desbloqueá-lo, mesmo para humanos. Por um momento ela se virou para o resto do grupo, não ofensa. Provavelmente foi algo deixado pelas pessoas que enterraram seu tesouro. Pluk disse enquanto pensava um pouco, isso é verdade. Mesmo assim, quem o deixou deve ser muito estúpido ou não tem a menor ideia. Estou perdido. Do que você está falando? Asta perguntou. Prisma logo olhou para o pergaminho enquanto os pequenos espíritos pareciam tê-lo examinado. Foi só quando eles falaram com ela que sua expressão se alargou ligeiramente antes de ela se virar para eles. Yuno Feu? Ela logo perguntou enquanto tossia um pouco. Você viu algo estranho no pergaminho antes de pegá-lo? Eles ficaram um pouco surpresos com essa pergunta. Yuno respondeu rapidamente sem hesitação. O pergaminho, parecia que havia vento gerando ao redor dele. Ao ouvir isso, os olhos do Prisma brilharam de compreensão enquanto os pequenos espíritos pareciam entusiasmados. Bimi e Helena, Pris disse admirado, talvez hoje não seja uma perda total, afinal. Por que você parece tão feliz? Karazu perguntou. Yuno? Pris logo disse enquanto colocava a mão em seu ombro. Você realmente conseguiu. Você realmente conseguiu. Você desbloqueou magia espiritual. Com isso todos pareceram chocados, especialmente Pluk e Yukiko enquanto seus queixos aparentemente caíam. O que você está falando? Yuno perguntou. Aquele pergaminho que você pegou.
Pris disse antes de tossir novamente, foi apenas um dos portais para desbloquear uma seção do seu grimório. Deve estar esperando há milhares de anos eles chamaram você. Ela não pôde deixar de rir antes de fazer o possível para abraçá-lo, tomando cuidado com Feodora. Não acredito que um dos meus amigos realmente fez isso. Obrigado, eu acho. Yuno disse, ainda um pouco confuso. Eu sabia. Pluck disse. Não admira que esses símbolos parecessem familiares. E o Kiko disse com alegria, e é claro que com isso vem um pequeno ajudante. Espere então, Asta disse, enquanto apontava para os espíritos pairando sobre Pris e o casal que estava sentado em seus ombros. Você está dizendo que Yuno tem um daqueles caras para ajudá-lo com sua magia agora? Sim. Pris disse, embora vá levar algum tempo para se tornarem compatíveis com sua própria mãe, mas, ela logo começou a se abanar, me desculpe, isso é tão emocionante. Nunca pensei que veria alguém diferente do meu mamãe tem magia espiritual. A expressão de Pris logo ficou triste com esse tipo de coisa enquanto seu sorriso sumia um pouco de seu rosto. Pri? Asta disse, você está bem? Acho que isso meio que me atingiu. Pris disse, já que a mamãe não está aqui, Vidia também não está. Quem é Vidia? Feodora perguntou. Ela era o espírito da minha mãe. Ela respondeu. Ela me disse que a ganhou quando era jovem. Na verdade, ela tinha a idade de Yuno. Ela me disse que um dia pegou um livro que estava gerando vento e lá estava ela. E o Kiko acrescentou. Ela foi um dos melhores espíritos que já vimos. Se não fosse por ela ter ajudado Alma, nosso povo teria morrido nas tempestades feitas com magia selvagem há muito tempo. Elfos também podem ter magia espiritual? Mimosa perguntou. Tive a impressão de que você tinha mais mana do que sabe o que fazer. Klaus disse. Bem, é claro. Afinal, somos abençoados por mana. E o Kiko disse, mas isso não significa que esteja fora dos limites para nós. Pelo menos aqueles com magia baseada em elementos. Honestamente, pensei que você, Pluck disse antes de se conter. Não, na verdade eu presumi que nem você nunca soube disso, considerando quão ignorante você é. Klaus rosnou ao dizer, Barbados, as próximas palavras que sairão da sua boca serão. Experimente, 4 olhos de metal. Pluck disse enquanto os olhos de Klaus tremiam. Klaus disse enquanto pegava seu grimório, se você insistir. Ei, pessoal, vocês realmente não deveriam. Asta começou a dizer antes de Nero começar a puxar seu cabelo, fazendo-o gritar. Ei, au, pare com isso. Vocês vão arrancar meu cabelo. Nero, Pris disse tossindo percebendo como ela havia se comportado. Ela logo soltou o cabelo de Asta quando ele deu um golpe nela, embora ela tenha notado a maneira como ela estava se movendo. Asta? Ela disse, acho que ela está tentando levar você a algum lugar. Você acha? Asta disse. Bem, por que mais ela estaria se movendo assim? Karazu disse. Asta logo apoiou Pris quando ele começou a seguir Nero. Karazu seguiu logo atrás, pois estava mancando um pouco. Logo eles se encontraram no que parecia ser algum tipo de botão na parede, já que era dourado. O que é isso? Karazu disse. Outra parte da sala do tesouro? Nero, Pris disse. Tem alguma coisa aí? Nero apenas fitou enquanto ela gesticulava para a maçaneta, como se ela estivesse falando com eles. Ela deve saber alguma coisa aí. Asta disse. Ela está agindo um pouco estranho. Vamos tentar abri-lo. Prisma sugerido. Asta e Pris começaram a trabalhar para girar a maçaneta, embora quando Karazu estava prestes a trabalhar nisso ele sentiu um frio repentino no ar. Que diabos? Karazu disse enquanto ficava tenso. O que é isso? Feodora logo olhou para o grimório de Mars. Ela não percebeu antes, mas podia ver uma série de costuras ao longo da capa. É estranho que eles tenham feito isso com o grimório dele. Ela disse a Yuno quando ele começou a olhar em volta novamente. Eles decidiram costurar tudo de volta depois que ele destruiu. Só então pareceu ter clicado para ela quando ela olhou mais de perto a capa. Ela notou o desenho ao longo da cor vermelha quando sua mão começou a tremer. O que é agora? Yuno perguntou, percebendo como ela estava se comportando. Espere, ela logo disse. Eu conheço esse design. Ela e Yuno logo pularam quando um conjunto de correntes apareceu ao longo da capa enquanto se separavam. A sorte logo despertou um pouco quando Karazu parecia ter entendido o que estava sentindo. Antes que alguém pudesse reagir, o grimório voou da mão de Feodora, quase derrubando ela e Yuno antes de serem levados de volta por uma explosão repentina. O que no mundo? E o Kiko exclamou. Todos correm. A sorte logo gritou. Para sua própria surpresa, eles viram um homem de aparência familiar com um titã de cristal blindado os encarando. Embora sua expressão permanecesse inalterada, ele estava olhando para eles. Não, Feodora disse horrorizada. Mars nem sequer se moveu quando um conjunto de cristais logo apareceu aos pés de todos, fazendo todos gritarem. Os cristais até cercaram Brenin, Saurize e Liam para que as nuvens não se movessem. Não! Prisma exclamou ao ver que eles estavam prestes a serem encapsulados. Embora não tenha demorado muito para que ela percebesse que estava prestes a ser totalmente envolta. Prisma! Asta e Karazu exclamaram enquanto trabalhavam rapidamente para tirá-la de lá. Impossível! Klaus exclamou em seus pensamentos. Minha magia de restrição se desfez. E em tão pouco tempo, como ele poderia ter revivido? Feodora logo notou um conjunto de chamas logo atrás de Mars. Sua expressão se transformou em um sorriso de escárnio, pois ela não pôde deixar de rosnar. Ele não, isso é. Klaus disse enquanto ele e os outros notavam também. Magia de recuperação de chamas? E o Kiko exclamou, mas ele estava usando feitiços ofensivos antes. Ok, eu sabia que estava certo, mas Pluck disse enquanto tentava processar isso, mas, somente híbridos como Pris podem possuir 2 tipos de magia. Espere, Karazu disse, isso é sério. Isso é realmente o resultado dos experimentos do reino Diamond? Klaus disse. Maurice, aquele bastardo, Feodora disse, enquanto seus olhos mudavam para azul gelo, enquanto a linha familiar aparecia, ele usou seu maldito grimoire. Para grande choque de Yuno e de todos, ela pulou de suas costas. O gelo apareceu na frente dela antes de pousar bem na frente de Mars.
Rugido do leão mágico de Gelo Fúria. Feodora gritou enquanto seu grimório brilhava em roxo. As cabeças dos leões se formaram quando dispararam um conjunto de raios roxos em direção a Mars, embora ele tivesse conseguido bloqueá-lo. Luke começou a gaguejar antes que pudesse dizer, acho que estava certo? Isso não está ajudando agora. Karazu disse a ele em um tom um tanto agressivo, fazendo Pluck estremecer um pouco enquanto tentava sair. Temos que sair dessa. Espere. Asta disse enquanto seu grimório brilhava ao lado dele enquanto ele pegava sua espada. Vou nos tirar daqui. Seu grimório. Prisma disse suavemente enquanto Feodora lutava contra Mars, já que sua visão ainda estava embaçada, embora ela estivesse olhando para Mars quando percebeu a expressão em seus olhos. Feodora continuou avançando em Mars com força e rapidez enquanto soltava um grito de guerra. Seu gelo formou um conjunto de manoplas quando ela começou a quebrar o gelo. Morra! Morre! Todos vocês vão e morrem! Feodora gritou. É inútil, Feodora. Mas disse, apenas desista. A próxima coisa que ela percebeu foi que um grande punho atingiu seu corpo antes de ela ser lançada voando direto contra a parede, fazendo todos pularem. A poeira baixou enquanto Feodora parecia ter vomitado sangue e suas feridas se abriram antes de desmaiar. Feodora! Asta e Yuna exclamaram. Espere. Noelle disse quando uma bolha de água começou a se manifestar na ponta de sua varinha. Vou apagar o fogo. Mas parecia ter previsto o que aconteceria quando deu outro soco, desta vez em Noelle. No momento em que a atingiu, ela tossiu sangue. Noelle, Asta, Pluck, Karazu e Mimosa gritaram. Yukiko conseguiu se libertar enquanto corria para Noelle. Ela percebeu que havia um arranhão em seu peito. Ela rapidamente trabalhou para parar o sangramento. Noelle! Pris exclamou enquanto corria para ela assim que ela estava livre. Ela estava chorando porque, apesar de quase tropeçar, conseguiu ficar ao lado de Noelle. Por favor, não, você não. Pluck agarrou sua espada enquanto se virava para Mars. Você não deveria ter feito isso. Ele começou a atacar para surpreender a todos. Pluck, espere. Fafnar gritou. Pare, seu idiota. Karazu gritou. Pluck logo colocou a espada na boca antes de dizer magia de criação de espada, Oban-Oba. Ele tirou enquanto soltava um grito de guerra. Inútil. Mars disse antes que Pluck percebesse, o punho de cristal veio em sua direção. Pluck empalideceu, ele queria defender, mas por algum motivo não conseguia erguer as lâminas. Pluck! Yukiko exclamou. De repente, ele se sentiu empurrado enquanto Karazu estava em seu lugar. Ele conseguiu proteger o rosto, mas acabou voando em direção à parede e parecia ter desmaiado ao cair de lado. Eles podiam ver sua cabeça e até mesmo seu braço enfaixado sangrando. Não demorou muito para que ele estivesse deitado em uma poça de seu próprio sangue. Karazu! Asta gritou quando seu visual mudou. Ele agarrou sua espada enquanto avançava contra ele, seu bastardo. Pluck ficou horrorizado com o que aconteceu agora. Tudo o que ele pôde perguntar foi, por quê? Você não precisava fazer isso. Você já está machucado. Por quê? Por que você? Como você ousa a fazer isso com meus amigos? Asta gritou enquanto ia balançar. Eu conheço suas habilidades agora. Mars disse a Asta enquanto as páginas viravam. Se essa lâmina pode cortar várias magias, um conjunto de lâminas logo flutuou na frente dele. Então que tal uma magia que é mais rápida que sua lâmina? Com um giro, as lâminas voaram em direção a Asta enquanto ele avançava. Ele fez o possível para bloquear todos, embora não conseguisse manter o equilíbrio. Tão rápido. Como ele conseguiu bloquear a última lâmina, ele não conseguiu impedir que Mars o atacasse. Ele se viu voando em direção à maçaneta dourada que parecia ter explodido. Pris parecia ter começado a entrar em pânico mental quando olhou para Noelle. Ela só conseguia pensar em uma coisa para fazer naquele momento enquanto olhava para Noelle novamente. Ela olhou para sua foice e percebeu que sua mão estava tremendo. Uma imagem parecia ter passado por ela enquanto ela sentia uma sensação familiar. Se ela morresse, Nozel nunca se perdoaria. Eu também não faria se não fizesse nada. Ela olhou para seu grimório enquanto passava os dedos pela capa. Eu não me importo com o que aconteça comigo. Só por favor, deixe-me usar este presente para salvar meu amigo. Ela respirou fundo enquanto fechava os olhos. Seu grimório flutuou ao lado dela enquanto brilhava em vermelho. Prisma? Yukiko disse. Prisma, o que você está fazendo? Prisma não respondeu enquanto segurava a foice com mais força, antes de ler em voz alta o encantamento enquanto seu olho mudava para branco. Escuridão para luz. Rasgado para consertar. Relógio reverso. Para o que uma vez foi perdido. As gemas brilharam antes que as veias ao longo de seu braço brilhassem com um conjunto de cores do arco-íris antes que uma chama do tamanho de uma tocha aparecesse em sua mão, o que chocou Yukiko. O que no mundo? Ela exclamou. Pris não teve tempo de explicar quando colocou a mão no peito. As chamas brancas deixaram sua mão quando rapidamente começaram a curar o ferimento de Noelle. Embora o sangue ainda estivesse lá, a ferida estava selada, deixando apenas uma cicatriz. A ferida fechou? Yukiko disse chocada. Prisma, este é o seu novo. Pris soltou um gemido ao sentir seus olhos praticamente queimando. Chamou a atenção de todos na sala, até mesmo de Mars, ao ver o que havia acontecido. Sua visão só parecia ter piorado, pois o sangue começou a escorrer por suas bochechas. Sua Alteza! Mimosa exclamou enquanto corria para o lado dela. Pluck gritou enquanto fazia o mesmo. Prisma não. Sua Alteza, por favor. Klaus logo implorou quando Mars se virou para ela. Você tem que sair daqui. Prisma. Sorte exclamou. Por quê? Mars disse para ela. Por que você a salvou? Pris soltou um gemido quando ela se virou para onde a voz dele estava. É porque, Noelle é minha amiga, eu não poderia simplesmente deixá-la morrer. Você não faria o mesmo. Ela logo começou a tossir enquanto o que parecia ser uma gosma de seu estômago saía de sua boca para camaradas? Não há espaço para os fracos. Mars disse, somente os fortes sobreviverão neste mundo. Os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Não.
Pris gritou fazendo todos na sala pularem. Não precisa ser assim. Nunca deveria ser assim. Eu sei que você não acredita nisso. Você não sabe nada sobre mim. Ele disse enquanto se aproximava dela, Pluck, Mimosa e o Kiko e Noelle. Eu sei que não. Ela disse enquanto tossia, mas Phil sabe. Ela disse que era sua amiga há muito tempo. Fazer esse tipo de coisa, não é? Prisma. E o Kiko disse, chocada. Ela está realmente tentando falar com esse cara? Morvin disse, depois do que ele acabou de fazer? É inútil. Mars disse a ela, eu conheço o meu lugar e você deveria saber o seu. Os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Mas é isso que você quer? Prisma perguntou a ele. Mars parecia ter parado com essa afirmação, pois ele também podia sentir uma enxaqueca surgir em sua cabeça. Fazer coisas para os outros e fazer coisas para si mesmo são duas coisas diferentes. Pris disse a ele, se você decidir fazer isso por si mesmo, você se beneficiará com as pessoas ao seu redor e ficará feliz com os resultados. Mas se você fizer isso pelos outros então, você está preso e não tem lugar nenhum para ir. Você só faz o que as pessoas dizem, como se você fosse o fantoche deles, então estou perguntando agora, não como um inimigo, mas como uma pessoa. É isso que você quer? Mars começou a hiperventilar um pouco quando as imagens voltaram. Ele parecia ter se livrado disso quando começou a dar um passo à frente novamente, embora desta vez parecesse hesitar. Os fortes, ele gemeu ao fazê-lo, irão sobreviver, e os fracos irão perecer. Prisma, e o Kiko logo disse enquanto se preparava, escute, você tem que correr. Luke acrescentou enquanto pegava sua espada, tentando o seu melhor para não tremer, sim. Ele vai matar você. Não, Pris disse, eu não quero ir embora. Mas ele está atrás de você. Mimosa disse, você precisa ir. Não. Ela protestou, eu não me importo se o reino Diamond é nosso inimigo, ainda quero ajudá-los. Luke logo disse a ela, sua menina boneca. Por que você quer ajudar o inimigo? Você sabe o que ele e seu povo fizeram com Asta, Noelle, Karazu e até Feldoron? Você acha que ele é do tipo que ouve a razão? Pris parecia ter estremecido com esse termo, pois ela podia sentir suas lágrimas começando a se formar, embora ela ainda mantivesse a cabeça erguida enquanto olhava para Mars. Eu sei, mas, Pris logo disse quando Pluck foi pego de volta ao ouvir a voz dela falhar, papai me disse uma vez que uma força maior vem do perdão. Eles fizeram algo com ele e posso dizer que ele odeia isso. Eu só preciso falar com ele. Eu gostaria de saber quem ele era antes de mudar. E o Kiko, Mimosa e Pluck pareceram chocados com isso. Embora antes que um deles pudesse dizer qualquer coisa, seu grimório começou a brilhar, o que fez todos pularem. Pluck disse surpreso, o que? Qual é o grimório? O grimório logo virou para uma nova página antes que as palavras começassem a se formar de dentro enquanto voava na frente dela. Seus olhos mudaram para brancos antes que as palavras ficassem claras enquanto sua visão parecia ter melhorado. Ela logo falou em voz alta as palavras enquanto se levantava, perdido para ser encontrado. Fluxo do rio. Gire a chave. Eles viram que a foice de repente brilhou com um brilho branco quando até sua lâmina se acendeu. Mars entrou para atacar, mas para surpresa de todos, ela desapareceu em um piscar de olhos. Onde ela? Klaus começou a dizer antes de soltar um suspiro. O prisma de repente ficou atrás dela quando sua foice ficou iluminada com chamas brancas enquanto ela estava pronta para atacar. Foi então que ela terminou o encantamento. Revele para mim. Mars foi bloquear a foice, embora enquanto ela balançava a lâmina, ela parecia ter se tornado transparente, para seu próprio choque. A última coisa que Pris viu quando o mundo ficou cercado por chamas brancas familiares enquanto tudo desacelerava, quando ela parecia ter saído do controle. Seu transe foi a cabeça de Mars separada de seu corpo. O grimório logo virou para uma nova página antes que as palavras começassem a se formar de dentro enquanto voava na frente dela. Seus olhos mudaram para brancos antes que as palavras ficassem claras enquanto sua visão parecia ter melhorado. Ela logo falou em voz alta as palavras enquanto se levantava, perdido para ser encontrado. Fluxo do rio. Gire a chave. Eles viram que a foice de repente brilhou com um brilho branco quando até sua lâmina se acendeu. Mars entrou para atacar, mas para surpresa de todos, ela desapareceu em um piscar de olhos. Onde ela? Klaus começou a dizer antes de soltar um suspiro. O prisma de repente ficou atrás dela quando sua foice ficou iluminada com chamas brancas enquanto ela estava pronta para atacar. Foi então que ela terminou o encantamento. Revele para mim. Mars foi bloquear a foice, embora enquanto ela balançava a lâmina, ela parecia ter se tornado transparente, para seu próprio choque. A última coisa que Pris viu quando o mundo ficou cercado por chamas brancas familiares enquanto tudo desacelerava, quando ela parecia ter saído do controle. Seu transe foi a cabeça de Mars separada de seu corpo. As chamas que cercavam Pris pareciam ter desaparecido quando ela se viu em um lugar totalmente diferente. Embora as chamas ainda estivessem por perto, ela se viu parada no meio de um corredor. Ela podia ver que havia um conjunto de barras que permitia a passagem da luz do sol, embora ela não conseguisse passar mesmo que tentasse. Ela podia ouvir pássaros, pois alguns pareciam próximos, enquanto outros pareciam distantes. Onde? Onde estou? O pequeno Lemuri claro logo apareceu diante de seus olhos num piscar de olhos, pois a assustou, embora ela tivesse se acalmado. É só você. Você sabe o que está acontecendo? Que lugar é esse? O pequeno Lemuri claro respondeu a ela enquanto o som de sinos podia ser ouvido, embora ela parecesse chocada com isso. O Reino Diamond? Mas, isso não se parece com o Reino Diamond. E por falar nisso, estávamos na masmorra. E o que você quis dizer quando disse que você é meu guia? O pequeno Lemuri claro falou novamente, desta vez a expressão em seu rosto mudou completamente. Estou, na memória? Mars? Pris estremeceu ao perceber que duas pessoas estavam atrás dela. Ela ficou chocada ao ver um jovem de aparência familiar com outra pessoa. Pelo cabelo espetado e tom roxo ela o reconheceu como sendo Mars, já que ele estava vestindo uma camisa branca e shorts e parecia estar descalço. Isso é, ele, mas com quem está?
Ela não pôde deixar de suspirar ao ver a pessoa que estava com ele. Era uma jovem com cabelo rosa e olhos verdes mar, pois usava um vestido branco simples e parecia estar descalça também. Aquela garota, ela disse petrificada enquanto o lêmure leve flutuava suavemente em seu ombro. Ela está. A garota logo falou enquanto olhava para a janela gradeada. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se dos rostos daqueles que você ama. Nascemos para proteger as pessoas deste reino que tanto amamos. Proteja as pessoas que amamos. Pris disse antes que ela não pudesse deixar de dar uma risada suave. Ela diria algo assim também. É realmente obra do destino. Assim que nos tornarmos fortes o suficiente para proteger este reino, a garota logo disse com um sorriso caloroso, teremos permissão para sair. Poderemos ver o mundo e poderemos compartilhá-lo com Feodora também. Ela logo deu uma risada tímida. Mas você sabe, você provavelmente conseguirá sair primeiro. Sorte. De todos nós, você é provavelmente o mais forte aqui. Pris logo ouviu o som da grama farfalhando, parecendo que alguém estava correndo. Oh! A garota disse enquanto sua expressão se iluminava, falando no diabo. Pris olhou para a janela quando viu uma garota parecendo mais jovem do que antes. Embora seu cabelo fosse um pouco mais comprido e ela estivesse usando um vestido verde, ela reconheceu pelo tom ruivo do cabelo e pelos olhos verdes. Feu! Prisma disse chocado. Desculpe, a jovem Feodora disse enquanto estava sem fôlego, eu tive que fugir de Emir. Demorou mais do que pensei, mas Merina conseguiu ajudar. Eles estão lhe causando problemas de novo? A garota perguntou preocupada a Feodora. Eles são, mas, pelo menos não são Malik. Feodora disse ao vê-la estremecer. Emir, Prisma disse confuso. O que eu perdi? Feodora perguntou. Do que você está falando? Eu estava dizendo a Mars o quanto ele é mais forte comparado a todos nós. Ela respondeu. Ele pode lhe dar uma chance pelo seu dinheiro um dia. Feodora apenas riu. Isso é demais, mas, ela logo disse com um sorriso enquanto mantinha a cabeça erguida, eu tenho o melhor professor. Então vou vencer vocês. Nós temos seu tio também, você sabe. A garota disse com uma risada. Mars até pareceu sorrir quando Feodora percebeu. Ei, você tem dentes. Ela disse. Pensei que isso fosse lançado uma vez a cada 15 dias. Cacalha a boca. Eu posso sorrir, você sabe. Mars disse envergonhado quando Feodora começou a rir alto junto com a garota. Pris não pôde deixar de ter um olhar suave enquanto sorria. Feu parece tão feliz só de conversar com eles. Ela logo olhou para as barras enquanto seu sorriso desaparecia, mas... Por que eles estão aqui? Ela logo percebeu que eles pararam de rir quando ela percebeu que Feodora havia perdido o sorriso ao olhar para ela e para Mars. Isso não é justo. Ela disse a eles, vocês dois não merecem isso. Nenhum de vocês merece. Não é como se fossemos criminosos ou algo assim. Mas disse, mas você também pode estar. Feodora disse enquanto se sentava na grama, quero brincar com você como as outras crianças fazem e não podemos nem fazer isso. Ser uma pessoa que mata pessoas. Eu só quero ser normal. Feu, Pris disse enquanto seu olhar se suavizava. A garota deu-lhe um sorriso caloroso. Sua mão passou pelas barras antes de colocá-la sozinha. Você nos verá lá um dia. A garota disse, quando tudo estiver pronto, vamos brincar e ver o mundo juntos, Feodora. Tenho certeza disso. Mas como eu disse, ela logo olhou para Mars, mas pode ser capaz de saia primeiro. Pris notou que as bochechas de Mars ficaram rosadas e ainda assim ela pôde ver um sorriso genuíno em seu rosto. Eu estarei esperando por você quando isso acontecer. A garota parecia confusa assim como Feodora. Até você sair também, ele logo esclareceu Fana. A aparência de Pris mudou ao som de seu nome. A jovem Fana sorriu agradecida, claro. Ela logo teve um pensamento. Que tal? Nós três fizermos uma promessa? Mars e Feodora pareciam confusos antes de Fana pegar suas mãos. Quando sairmos, Fana disse a Mars antes de se virar para Feodora, vamos ver o mundo juntos. Feodora sorriu. Claro, vamos ver tudo. Mars, por outro lado, não respondeu, pois podia ver a cor rosa em suas bochechas, especialmente porque sua mão estava entrelaçada com a de Fana. Pris olhou para o lêmure claro enquanto ele falava com ela em sinos. Mars, ela disse, ele... As chamas brancas logo a cercaram novamente, pois ela ficou cega temporariamente e soltou um grito de surpresa. Ela abriu os olhos quando ouviu. Este é o seu teste final. O mundo parecia revestido de vermelho, pois apenas suas chamas brancas haviam sido iluminadas. Vários outros mais velhos e mais jovens estavam dentro da sala que parecia ser um estádio. Ela podia ver que Mars e Fana estavam no meio da multidão. Logo acima deles parecia ser um homem de meia idade, com cabelos curtos e claros e óculos escuros com armação escura. Ela parecia descobrir quem era aquela pessoa. Isso é, Maurice? Pris perguntou ao pequeno lêmure claro. A pessoa que Feu mencionou? O lêmure leve respondeu a ela, mas eles logo foram atraídos de volta para ele. Se vocês passarem neste teste, o homem Maurice havia dito, vocês servirão ao nosso reino entregando suas próprias vidas. Ele logo parecia ter um sorriso que fez Pris estremecer. Tudo o que vocês precisam fazer é matar um ao outro. Pris parecia horrorizada com esse tipo de coisa, assim como os outros que a cercavam. Maurice logo explicou, o único sobrevivente poderá sair como o melhor guerreiro mago do nosso reino. Mas se você recusar, será eliminado. Não, Pris disse chocado. De repente, um deles atacou mais com um grito. Prisma apenas assistiu com horror diante de seus olhos Mars ativar sua magia e matar seu atacante com um golpe. Isso parecia ter desencadeado tudo enquanto seu rosto empalidecia. Esquerda e direita, todos começaram a atacar uns aos outros, às vezes eles se matavam com um golpe, enquanto outros levavam alguns golpes. Embora a única coisa que Pris tinha visto não era nada além de vermelho e ela podia ouvir o som de gritos e choros. Não, 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 não. Os gritos e gritos pareciam ter ficado mais altos mesmo depois que ela colocou as mãos nos ouvidos. Ela começou a hiperventilar conforme as chamas ao seu redor se tornavam mais agressivas. Pare! As chamas cercaram o mundo inteiro e até queimaram aqueles que já haviam sido mortos.
Não demorou muito até que ela ouvisse Fana mais uma vez. Me desculpe, Mars. Ela levantou a cabeça quando logo percebeu que ela e Mars eram os únicos que estavam de pé. Seu grimório estava ao lado dela, pois ela podia ver a capa vermelha, bem como seu design, pois parecia estranhamente semelhante ao costurado de Mars. Ela podia ver o fogo emitido de sua mão. Pris logo percebeu o que estava prestes a acontecer. Não. Fana? Mars disse, confuso. Não tenho outra escolha, Fana disse a ele, então por favor morra. Fana logo atacou ele enquanto Mars parecia paralisado de medo. Não. Pris exclamou enquanto corria para Fana. Não faça isso, por favor. Ela estendeu a mão para agarrar seu braço, mas acabou atravessando o ar. No momento em que passou por ela pôde ouvir um som que nunca gostou de ouvir quando a sombra de uma formação familiar apareceu diante dela. Ela logo percebeu o que havia acontecido quando ouviu o grimório cair no chão. Ela viu que Mars parecia petrificado, pois Fana tinha um cristal na formação que passou por ela. Seu corpo ficou mole porque ela não conseguia se mover. Ela estava chorando, especialmente ao som dos gritos de Mars. Foi então que ela ouviu uma voz vindo sobre ela, uma voz que pertencia a Maurice no momento em que as chamas engolfavam o mundo novamente. Parece que Mars foi o único que sobreviveu. Vamos em frente e dê a ele os poderes de Fana também, já que ela foi a última que ele matou. Agora finalmente teremos o guerreiro mago definitivo. Então é por isso que ele tinha magia de fogo. Pris disse. Essa magia veio dela. O fogo logo se acalmou e ela logo se viu de volta ao salão familiar. A única diferença é que era noite, já que Feodora estava sentada de costas para as grades e também para Mars. Ambos pareciam estar cansados, tanto física quanto mentalmente. Feu, Pris disse, percebendo o quão perturbada ela parecia. Foi então que ela pôde ver um conjunto de bandagens em volta do pescoço e da clavícula. O que aconteceu com você? Fana? Ela logo ouviu Feodora dizer suavemente. Ela está morta, não está? As mãos de Mars tremiam enquanto ele fazia o possível para responder. Sinto muito. O teste final que eles deram não achei que envolveria. Tudo bem. Feodora disse suavemente enquanto vestia a jaqueta para esconder as feridas. Não é sua culpa, Mars. Pris podia ver a expressão em seu rosto enquanto até mesmo a expressão em seus olhos mudava. Feodora, Mars começou a dizer, mas Feodora foi a primeira a falar. Meus pais e eu vamos fugir para o reino Clover. Feodora disse enquanto Mars parecia chocado com isso. O que? Ele disse, virando-se para ela. Mas por quê? Mamãe e papai, Feodora logo disse, sempre planejavam ir embora comigo algum dia. Mas, ela logo colocou a mão sobre o ferimento enfaixado, depois do que meu avô fez e do acordo que ele fez com Spades. Eles disse que ele ultrapassou os limites. Acho que é assim que os adultos chamam. Um acordo? Pris disse, um pouco chocada ao perceber o quão assustada Feodora parecia. O reino Spade? Mas este lugar é o meu lar. Ele argumentou. Você não pode simplesmente ir embora. Feodora logo se virou para ele quando Pris percebeu que ela parecia estar prestes a chorar. Eu sei que é um lugar onde nasci, mas não é meu lar, não enquanto ele estiver aqui. Eles disseram que é melhor para mim, se eu estiver seguro em Clover, e talvez eles estejam certos. Sinto muito, eu não te contei antes, mas eles já decidiram e eu queria passar mais tempo com você e Fana. Quando você vai embora? Ele perguntou a ela. Amanhã à noite. Ela disse parecendo desanimada. Mas pareceu chocado novamente, tão cedo. O tio disse que a lua é cheia naquele dia. Feodora explicou. Eu sei que não é como a fronteira de espadas, mas é melhor que eles não se arrisquem. A mão dela logo passou pelas barras e colocou-a no ombro dele, mas não é de todo ruim. Eles disseram que vão levar você conosco também. Meu? Feodora apenas acenou com a cabeça. Eles sabem que vão incorporar pedras mágicas em você amanhã à noite também. Quando Maurice estiver se preparando, eles vão te roubar. Mas Fana nossa promessa, ele disse parecendo perturbado. Isso ainda viverá, através de nós. Ela disse, meus pais sempre me disseram que enquanto nos lembrarmos das pessoas que amamos, elas nunca irão embora de verdade. Fana sempre estará conosco e poderemos cumprir nossa promessa. Pelo bem dela. E quem sabe, talvez algum dia, quando crescermos, voltaremos e consertaremos as coisas no reino Diamond. Ela podia ver Mars pensando um pouco antes de passar pelas barras e eles se darem as mãos. Mais uma vez o cenário ao seu redor mudou. Desta vez ela percebeu que estava do lado de fora do reino Diamond, mas algo estava diferente. Ela podia ouvir o som de vozes gritando e gritando algo que ela não conseguia entender direito. Ela pulou quando duas crianças conhecidas passaram por ela, ela teve um vislumbre de quem elas tinham sido. Apesar de seus rostos estarem cobertos por capas, ela viu que eram Feodora e Mars enquanto corriam de mãos dadas. Pários. Ela ouviu um soldado gritar enquanto corriam em sua direção. O Lemuri leve ajudou Pris a voar no momento em que as chamas começaram a engolir o mundo atrás deles. Eles seguiram Mars e Feodora até chegarem ao que parecia ser um penhasco, pois Feodora quase caiu, se não fosse por Mars. Estamos presos. Mas disse. Não, 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 meus pais, Feodora disse com medo, eles têm que estar do outro lado. Eu ouço-os, estão aqui. Eles ouviram alguém gritar. Ela podia ver o quanto Feodora estava inquieta enquanto procurava desesperadamente uma maneira de chegar ao outro lado. Ela estava tentando encontrar qualquer coisa, pelo menos uma ponte para ajudar os dois. Não, 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 não pode, Feodora disse enquanto estava hiperventilando, não pode acabar assim. Simplesmente não pode. Feodora, mais disse. Tem que haver uma maneira de atravessar. Ela disse, tem que haver. Mas podia ouvi-los chegando cada vez mais perto. Ele sabia que não havia mais tempo. Se eles ficassem mais tempo ali, os dois seriam levados. Ou um deles seria. Pris pôde ver a expressão em seu rosto mudando quando parecia tê-lo atingido. Existe para você. Mars disse de repente quando seu grimório foi aberto. Antes que Feodora pudesse processar, viu Mars manifestar um braço de cristal antes de pegá-la do chão. Mars.
o que você está fazendo? Não demorará muito para que eles cheguem em cima de nós. Mars disse a ela, estou lhe dando uma vantagem. Assim que você estiver do outro lado, encontre Jeremias e Ezra. Não pare e não olhe para trás. Não. Feodora exclamou, você não pode ficar. Eles vão te matar. E eles vão forçar você a viver uma vida que você odeia. Ele disse a ela enquanto ela congelava, Feodora, eu já perdi alguém importante para mim, não me deixe perder você também. Pris pôde ver Feodora balançar a cabeça vigorosamente. Você não pode. Tem que haver outro jeito. Não há tempo. Ele disse a ela, mas com um pouco mais de firmeza, Feodora, você sempre esteve ao lado de Fana e de mim. Você correu riscos para que não ficássemos sozinhos. É a minha vez de estar ao seu lado agora. Ele logo deu um tapinha na cabeça dela. Só me prometa uma coisa. Você viverá por nós dois. Lágrimas se formaram em Feodora quando ela percebeu repentinamente o que isso significava sem hesitar. Ela desceu pelo braço dele e deu-lhe um abraço que o pegou de surpresa. Embora ele retribuiu o abraço enquanto os dois praticamente se apertavam. Eu cumprirei nossa promessa. Ela disse a ele com a voz embargada. Eu sei que você vai. Mars disse a ela. Obrigado por tudo. Feodora deu um beijo na testa de Mars antes que sua mão de cristal a segurasse novamente. Quando as chamas começaram a engolir tudo, Pris observou Mars jogá-la para o outro lado enquanto os soldados magos logo se aproximavam de Mars e ela corria para a floresta. Enquanto as chamas brancas queimavam tudo, Pris se viu no abismo escuro quando caiu de joelhos. Seus olhos estavam cheios de lágrimas quando Lemuri Claro olhou para ela com olhos curiosos e logo deu uma lambida em sua bochecha. Ela olhou para o pequeno e não pôde evitar dar-lhe um abraço. Eu entendo agora. Tudo parecia ter rebobinado para o prisma, a cabeça de Mars foi recolocada em seu corpo. Antes que ela percebesse, ela se viu batendo forte no chão e quase deixando cair a foice quando a lâmina atravessou direto o pescoço de Mars e ainda assim não houve um novo corte. Os espíritos rapidamente foram para o lado dela quando começaram a falar com ela. Todos na sala, por outro lado, ficaram surpresos com o que acabaram de testemunhar, incluindo Mars enquanto se examinava, descobrindo que não havia nenhum corte, nem mesmo um arranhão. Ou eu bati minha cabeça com muita força, Fafanar logo disse, ou a foice dela ficou transparente. Luke disse enquanto sua cabeça estava praticamente fumegante, o que aconteceu? Quem o que? Como? Noelle logo acordou com um gemido ao parecer notar a expressão que seus companheiros haviam dado, o que está acontecendo? Você mais logo disse enquanto caminhava em direção ao Pris, o que você fez? Pris fez o possível para se levantar do chão, pois sentia os ferimentos e a febre afetando-a. Os espíritos conseguiram ajudá-la quando alguns deles foram para o lado de sua cabeça e começaram a usar sua magia para ajudar a aliviar a dor em seus olhos e sua enxaqueca. Assim como sua visão parecia ter melhorado, uma sombra logo se elevou sobre ela. O que você fez? Ele disse enquanto levantava o punho. Prisma. Luke gritou enquanto ia desembainhar sua espada no entanto. Fana. Ela disse de repente com um gemido que fez Mars congelar e até mesmo Pluck. O que você disse? Mars perguntou enquanto parecia petrificado. Sua amiga. Ela logo disse. O nome dela era Fana. Espere. Luke disse enquanto tremia, você acabou de dizer Fana? Luke, e o Kiko disse, consolando o filho, ela não se refere à nossa Fana. O que você está falando? Mars disse, não conheço ninguém assim. Pris logo lutou para se levantar, embora ela tivesse, para sua própria surpresa, deixado a foice de lado. Mancando levemente ela caminhou em direção a Mars enquanto ele apenas olhava para ela, praticamente petrificado. Você, ela logo disse com um sorriso triste, amei Fana, não foi? A expressão em seus olhos mudou quando ele sentiu algo estalar em sua cabeça. Ele pareceu ter ficado surpreso quando ela colocou a mão em seu braço. Eu sei o quanto pode doer perder alguém que você ama. Ela disse enquanto tossia suavemente, eu tive alguém assim também. Ela até tinha o mesmo nome e magia. Ela era alguém precioso para mim, e dói saber que nunca mais falarei com ela. Mas o que dói ainda mais é quando você se esquece deles. Mars sentiu sua enxaqueca voltar ao ver a imagem de Feodora em sua cabeça. Ele até sentiu uma sensação fantasmagórica da mão de Fana na sua. Os fortes sobreviverão, ele disse, os fracos morrerão. Pris apenas balançou a cabeça. Eu entendo o que aconteceu com você agora, e agora eu vejo, você não é uma pessoa má afinal. Você foi enganado. Você não precisa mais matar. Os espíritos, alguns deles surgiram do vento e das nuvens enquanto a erguiam em direção a ele, de modo que ela ficasse na altura do rosto. Ela colocou as duas mãos nas bochechas dele enquanto permitia que sua testa tocasse a dele, sem nem mesmo se importar com a pedra incrustada nele. Não há problema em machucar, mas não está tudo bem se você segurar as lágrimas. Ela disse a ele suavemente e gentilmente, como se fosse uma mãe com um filho. Embora eu não culpe você por não chorar. Eles devem ter dito para você fazer isso, não é? Porque eles via isso como fraco. Vossa Alteza. Klaus disse estupefato. Prisma, e Uno disse com admiração. Você, Bime e Helena. E o Kiko disse. Eu sei que você não me conhece, além do fato de que sou a verdadeira princesa de Clover. Pris disse a ele. Eu sou um estranho para você assim como você é para mim. Mas, mesmo assim, mesmo que o reino Diamond tenha mudado, eu ainda quero ajudá-lo. Mars olhou para ela ainda em estado de choque, mais imagens pareciam ter subido à sua cabeça enquanto a enxaqueca começava a piorar. Por que você iria querer me ajudar? Porque eu acho que o que Fel disse estava certo sobre você. Ela disse a ele, acho que o Mars que ela conheceu e com quem conversou todo esse tempo ainda está lá. Você não acha? Mars podia sentir seu corpo começar a tremer quando as imagens naquele momento começaram a inundar sua mente enquanto ele não fazia nenhum esforço para afastá-la ou afastá-la. Apenas a deixou ficar ali, pelo que parecia uma eternidade agora. No entanto, ele podia sentir algo brigando dentro dele, quase como se um instinto tivesse tomado conta dele. Mars? Pris disse preocupada ao perceber como ele estava se comportando. O que foi? O que há de errado? Ela podia ver o corpo de Mars começar a tremer.
ela podia ver que ele estava em agonia. Ei, o que é isso? Ela disse, Mars, você tem que me dizer o que há de errado. Por favor, posso ajudá-lo. Mars só conseguiu pronunciar uma coisa de seus lábios, pois Pris não percebeu que ele havia começado a mover sua mão titã em direção a ela. Desculpe. Ela não teve tempo de reagir quando a mão de cristal logo a agarrou, o que a fez engasgar. Ela logo foi jogada contra a parede, o que a fez soltar um grito de agonia quando a força rompeu sua pele. Brenin, Sauriz e Lian, embora inconscientes, sua própria pele se rompeu no momento em que a dela o fez. Prisma, Pluk, Yuno, Noelle, Laki e Yukiko gritaram. Sua Alteza, Klaus, Mimosa Morvin e Arfal exclamaram. Mas logo deu um passo em direção a Pris enquanto tentava se mover novamente, embora seus novos ferimentos a tivessem impedido de fazê-lo. Mamars, ela disse enquanto tossia enquanto chorava, você ainda pode vencê-lo. Você ainda tem um pouco de luta em você, eu sei que você tem. Os fortes sobreviverão, mas logo disse quase como se tivesse entrado em transe mais uma vez e os fracos morrerão. Ele ergueu o punho em direção a ela antes de atacar. Deixa-a em paz. Yukiko implorou, ela é só uma criança. Prisma. Yuno exclamou enquanto lutava para pelo menos pegar seu grimório. Pris parecia ter sentido seus instintos tomar conta dela quando ela logo estendeu as mãos. Ela não percebeu que seus olhos ficaram brancos quando, de repente, ela ouviu um som. Clang foi. Mais uma vez foi trazida de volta à realidade ao ver que estava segurando sua foice enquanto ela bloqueava seu ataque. Isso colocou ela e Mars em choque mais uma vez. Eu acabei de ver isso. Fafanar disse, chocado. Ah, sim. Morvin disse com um aceno de cabeça. Como? Klaus disse enquanto tentava processar o que viu. Uau! Laki disse admirado. Eu fiz isso? Foi tudo que Pris pôde perguntar antes de ver Mars puxar o punho para trás enquanto ela soltava um grito de medo. Os espíritos rapidamente vieram para o lado dela, pois estavam prontos para protegê-la. Prisma, afaste-se. Pluk gritou ao sair do abraço de sua mãe e entrou com suas espadas, para grande choque deles. Pluk, Yukiko gritou, não, afaste-se do meu melhor amigo. Pluk gritou enquanto dizia, magia de espada tornado, forma de 3 mãos. Ele começou a pular e girar como um tornado vindo direto para Mars. Ele virou os olhos enquanto olhava para um Pluk que se aproximava. Vá embora. Mas disse. Os fortes sobreviverão, e os fracos morrerão. Ele deu um soco no chão enquanto todos ficavam chocados. Não. Yukiko gritou, meu bebê não. Rachadura. O som feito antes de eles ouvirem o som de Pluk soltando um grito de guerra enquanto ele cortava a mão do titã e girava em torno de seu braço antes de ficar com a cabeça sangrando, antes de mirar na cabeça. Mars com a outra mão do titã golpeou Pluk antes que ele conseguisse de novo. Espada mágia, flash de origem tripla. Ele soltou algumas ondas no titã mais uma vez antes de deixar mais com um flash na bochecha enquanto gritava de dor. Morra! Seu inseto! Ninguém parecia ter notado que Asta estava praticamente dentro da parede agora quebrada. Ele parecia ter recuperado a consciência depois de todo o barulho ocorrido. Apesar dos ferimentos, ele conseguiu se sentar, pois pôde ver que sua espada estava de pé sozinha. Ele podia ver Mars lutando contra Pluk com todas as suas forças, apesar de seus novos ferimentos, já que os outros estavam presos nos cristais ou caídos. É todo mundo. Asta gemeu antes de perceber. Com minha grande espada pesada, não serei capaz de superar a velocidade de sua magia. O que eu deveria fazer? Ele ficou surpreso quando Nero voou na frente dele enquanto ela parecia estar apontando alguma coisa para ele. Ela logo voou acima de sua cabeça quando ele percebeu que seus olhos a seguiam. Nero? Ela logo pousou em cima de uma alça que estava atrás dele enquanto seus olhos se arregalaram quando um pensamento logo o atingiu como uma corda. Pluk saltou antes de correr para Mars com sua espada enquanto lhe dava outro ferimento no rosto enquanto gritava. Mars agarrou Pluk com a outra mão enquanto tentava dar um soco nele, apenas para Pluk pular, aumentando ainda mais sua lesão. A cada investida, Pluk continuou a atacar e atacar com raiva. O grupo não conseguia acreditar no que estavam testemunhando agora. "O que há de errado com ele?" perguntou Arfal. Yukiko disse preocupada. Eu não sei. A menos que... Eles ouviram mais gritar enquanto ele atacava Pluk mais uma vez, quando ele sofreu uma nova lesão na lateral do corpo. Embora isso não o tenha impedido de deixar um corte no titã, saia do meu caminho. Fique longe do meu amigo primeiro. Pluk gritou enquanto cortava o calcanhar do titã. Ou pelo menos seria assim que teria acontecido, se não fosse pelas lâminas que mais manifestou. Felizmente Pluk os viu chegando quando ele rapidamente saiu do caminho do perigo quando eles voaram em sua direção. O que deveríamos fazer? Noelle perguntou enquanto tentava se sentar, mas não conseguiu por causa da dor que sentia, apesar de seu ferimento estar selado. Mimosa, você fica com Noelle e o Kiko disse. O que você vai fazer? Mimosa perguntou. Salve meu filho. Ela respondeu antes de correr para a batalha. Pluk começou a colidir com as lâminas de Mars enquanto ele enviava mais voando em sua direção. Desta vez, no entanto, Pluk se esquivou por pouco de suas lâminas, deixando apenas um pequeno conjunto de arranhões. Por quê? Mars perguntou. Por que você não vai cair? Pluk gritou enquanto puxava outra espada que era uma lâmina de madeira familiar. Depois do que você e seu povo fizeram aos meus companheiros de esquadrão, meus amigos. Especialmente Pris. Mesmo quando ela tentou se reconciliar com você, não vou perdoar você. Pluk esmagou alguns, vou fazer você pagar. Ele pulou enquanto preparava sua lâmina para perfurar a testa de Mars, embora não tenha tido chance quando evitou outra de suas lâminas que o cortou no queixo. Magia de restrição de nuvem. Yukiko logo gritou enquanto as páginas de seu grimório viravam. Amarração de nuvens. Como dito, Yukiko começou a formar uma nuvem feita de corda enrolada nos braços e pernas de Pluk. No momento em que as espadas atingiram o chão, elas desapareceram. Pluk começou a lutar contra suas restrições enquanto Mars parecia ter parado de atacar. Pluk gritou quando seu grimório pousou ao lado dele. Deixe-me ir.
Deixe-me ir. Ele tem que pagar. Yukiko gritou quando logo prendeu Pluck no chão. Não. Você e eu sabemos que não há nenhuma honra em lutar contra a raiva com raiva. Você é um guerreiro e um cavaleiro mágico. Pluck age em conjunto. Pluck gritou. Ele quase feriu o Prisma. Ele machucou nossos companheiros de esquadrão. Mas não vale a sua vida. Yukiko chorou enquanto segurava seu filho. Por favor, já perdemos nossa aldeia. Não quero perder meu filho. Mas parecia ter ignorado os dois enquanto olhava para Mimosa e Noelle. Os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Ele logo se aproximou deles enquanto o grupo parecia ter percebido o que ele iria fazer ao manifestar mais lâminas de cristal. Não, por favor, Morvin exclamou. Arfal implorou, deixe-os em paz. Não os mate. Fafanar gritou, por favor. Yuno, Laki e Klaus começaram a lutar para se libertar dos cristais, pois cada um deles tinha o mesmo pensamento. Se ao menos eu pudesse alcançar meu grimório. Os fortes sobreviverão e os fracos morrerão. Mars repetiu. Pris logo conseguiu se levantar do chão enquanto usava sua foice para ajudá-la mais uma vez. Ela foi capaz de se colocar entre eles e Mars enquanto o chão tremia. Ela não fez nenhum esforço para pegar sua foice quando um pensamento lhe ocorreu. Os pequenos espíritos vieram à sua cabeça enquanto ainda elevavam a dor em seus olhos, permitindo que sua visão ficasse clara. Mars, ela disse virando-se para ele. Você ainda não terminou. Lutar ainda? Ela logo respirou fundo ao imaginar que estava segurando seu instrumento. Apesar de sua voz soar rouca e suave, ela se permitiu falar de uma forma que parecia saber que chegaria até ele. Pluck parecia ter congelado e até mesmo Mars parecia ter mostrado hesitação ao se aproximar deles. À medida que as estrelas começam a se alinhar, espero que você tome isso como um sinal. Você ficará bem. Tudo ficará bem. E se o céu encalhar? Eu sei que você ouvirá o som da trombeta. Você ficará bem. Tudo ficará bem. E se a criação morrer? Você pode me encontrar no céu. No último dia. E você vai ficar bem. Logo Mars se elevou sobre ela, Mimosa e Noelle. Ela olhou para ele, os olhos cheios de esperança. Embora quando as lâminas se formaram novamente, ela pôde ver uma lágrima escorrer por seu rosto. Os fortes, ele gemeu, vão sobreviver, os fracos vão morrer. As lâminas começaram a girar enquanto iam em direção a eles. Pris se preparou até. Deixe-os em sozinho. Num piscar de olhos, Asta estava na frente das meninas, pois era capaz de cortar as lâminas com facilidade. Prisma percebeu rapidamente que a espada que ele segurava era diferente da que ele normalmente segurava. A espada era menor para começar, pois parecia semelhante à lâmina de um cavaleiro. Tudo que ela conseguiu perceber da lâmina enferrujada foi que havia uma faixa preta no meio. Ela poderia jurar que já tinha visto a lâmina antes. Asta soltou um grito de guerra enquanto cortava as lâminas giratórias. Desta vez ele se moveu mais rápido do que antes, o que surpreendeu a todos. O que é essa espada? Mars havia questionado. Esta espada vai funcionar. Asta disse com um sorriso, antes de atacar Mars. Seu oponente sou eu. As lâminas giratórias voaram em direção a Asta, embora ele tivesse sido rápido, pois desta vez conseguiu chegar perto dele. Ele balançou a espada com força e rapidez enquanto conseguia acertar o ombro. Ele o pegou. Fafanar exclamou com alegria. Como você gosta disso? Asta disse a ele. Santo, Yukiko exclamou. Pluck disse estupefato, ele pode fazer isso? As chamas ao redor de Mars logo selaram a ferida que levou Asta de volta. Desaparecer. Mas gritou antes de jogar o punho em forma de cristal em sua direção. Embora Asta tenha conseguido bloqueá-lo, ele se viu voando de volta em direção a Mimosa, Noelle e Pris. Pris foi capaz de ajudar a estabilizá-lo, apesar do fato de ela mesma estar cambaleando. Você está bem? Pris perguntou preocupado antes de tossir. Estou bem, ele respondeu. Mesmo se eu cortar sua magia de ataque, contanto que ele tem essa magia de recuperação, eu não serei capaz de acabar com ele. Você não vai matá-lo, vai? Prisma perguntou. Asta balançou a cabeça. Ele é amigo de Feu. Eu sei o quão chateada ela ficará se eu tirar a vida dele. Eu sei que você quer ajudá-lo também, e eu também não quero matá-lo. Salvar seus familiares e fazer com que o tesouro seja lembrado? Pris apenas pareceu chocada quando sentiu algo disparar em seu peito. Ela não percebeu que alguns espíritos ao seu redor começaram a mudar para um vermelho claro e rosa enquanto a cor brilhava fracamente. O que você está fazendo, idiota? Eles olharam e ambos ficaram igualmente aliviados. Noelle! Ambos exclamaram, antes de Asta e Pris se olharem brevemente enquanto pareciam um pouco chocados, antes de ambos corarem um pouco. Você é o primeiro camponês, ela disse enquanto se sentava, gemendo levemente devido à dor que sentia. Isso eu, como membro da realeza, já reconheci. Então se apresse e derrote aquele cara Asta. Eles logo foram levados de volta quando a lâmina de Asta começou a brilhar em azul junto com a listra e o que pareciam ser pequenas estrelas na ponta. Sua espada. Prisma disse chocado. Queijo e bolachas. E o Kiko disse, chocada. É azul. Arrancar adicionado. Fafanar disse enquanto seus olhos brilhavam, tão legal. Meu Deus, Morvin disse admirado. Arfal disse surpreso. Uau, mamãe. Asta não entendeu muito bem, mas apenas sorriu ao assumir sua postura. Sim, deixe comigo. Ele disse, vou jogá-lo o suficiente de nós dois. A expressão no rosto de Pris logo mudou antes que ela se levantasse. Ela se posicionou enquanto segurava sua foice pronta para atacar como ele. Eu também. Ela disse, tossindo um pouco. Ainda não terminei. Sua Alteza. Mimosa e Noelle disseram chocadas. Mover. Mars disse a eles, vou fazer com que esses fracotes desapareçam. Como diabos, vamos deixar isso acontecer? Asta exclamou. Você não precisa matar ninguém. Pris disse a ele, você pode recuar agora mesmo, antes que se machuque. Eu disse para se mexer. Mars disse antes de se aproximar deles enquanto se preparava para atacar. Asta e Pris se prepararam, embora a própria Pris não tenha percebido que suas veias logo brilharam com um familiar brilho azul gelo. As gemas e a lâmina de sua foice logo brilharam também quando seus olhos ficaram brancos novamente.
Mesmo que eu não tenha nenhuma magia, Asta disse. Mesmo se eu perdesse minha magia, Pris disse. Os dois estavam prontos para balançar enquanto pareciam ter movido Samantha Soley como se ambos fossem um reflexo um do outro. Eu tenho meus amigos. Ambos gritaram. Os dois balançaram forte e rápido e ambos fizeram algo que não pareciam ter esperado. A mão da lâmina de Asta gerou magia de água enquanto a magia de gelo de Pris gerou, chocando os dois. Isso não é nada, Mars disse enquanto ia bloquear. A magia de gelo que Pris manifestou cortou o braço do Titã quando a mão caiu no chão enquanto a lâmina de água conseguiu derrubar Mars, fazendo com que todos, exceto os de Yuno, caíssem. Puta merda! Fafnar exclamou. Fafanar, Arfal gritou. Linguagem. Morvin o repreendeu. O que? Fafanar disse inocentemente. Que diabos? Luke perguntou. Eles fizeram isso? Como Asta não tem nenhuma magia, e o Kiko disse apenas chocada, e Pris perdeu a sua. Mas Pris não tem magia de gelo, o único que tinha era. Luke logo se conteve ao olhar para Feodora, pois ela ainda estava inconsciente. Luke parecia ter se recomposto enquanto parecia completamente chocado. Santo, é claro. Faz sentido. O que é Barbados? Noelle perguntou. Pense nisso. Luke disse. Asta está pegando emprestada sua magia e Pris está pegando emprestada a de Feodora. Não, espere, emprestar não é a palavra certa para Pris. Ele logo estalou os dedos, claro. Naquela noite ela tirou sua mana. Agora faz senso perfeito. Espere, quando ela fez isso? E o Kiko perguntou, fazendo Pluck e Noelle pularem. Pluck e Noelle disseram imediatamente, fazendo-a pular. Ela não fez. Vocês dois estão bem? Mimosa perguntou. Pluck respondeu nervosamente sim. PH. Isso é tudo. Arfal olhou para eles e disse: vocês dois estão se aproximando. Vocês atacaram quando aquele cara deu um soco nela. Não. Pluck disse para pará-lo. Como eles puderam ter feito isso? Klaus disse. Principalmente o camponês, ele não tem nenhuma magia. O que é essa espada? Ele pegou emprestado o poder de Noelle? Locke disse, chocado. Asta e Pris pareciam ter recuperado o fôlego quando ambos se viraram. Eles não puderam deixar de sorrir um para o outro enquanto davam uma risada suave. Não sei como, mas conseguimos. Asta disse. Sim, nós fizemos. Pris disse que antes de tossir desta vez, ela percebeu que havia tossido sangue. Asta disse enquanto se aproximava dela, embora encontrasse uma leve agonia vindo de seu estômago. Os dois olharam e perceberam o porquê. Ele viu uma pequena adaga de cristal em seu estômago, enquanto um grande fragmento estava no dele. Asta, Pris disse enquanto estendia a mão para ele. Prisma e Asta disse enquanto fazia o mesmo, sentindo sangue correr para sua própria boca. Os dois logo caíram no chão. Asta deixou cair a lâmina quando ele e ela caíram de lado. Asta, Noelle exclamou. Asta, Yuno gritou. Pessoal, Sorte gritou. Não, Morvin, Arfal e Fafanar exclamaram. Asta, Pluck gritou. E o Kiko gritou. Não, eles não. Olhar. Klaus disse olhando para os familiares. Eles puderam ver que um novo ferimento foi feito nos estômagos de Brenin, Sauriz e Lian. Oh merda, não é bom. Pluck exclamou. Asta lutou para manter os olhos abertos enquanto tentava alcançar Pris. SM. Asta gemeu. Eu, sinto muito. Eu, errei. Ele não. Pris disse antes de estender a mão. Isso não é culpa sua. Eu sou o idiota aqui. Eu acabei deixando todo mundo machucado. Asta tentou sorrir. Se for alguma constelação, eu não acho que você seja um idiota. Você é incrível. Pris apenas riu baixinho disso antes de pegar a mão dele. Mimosa. Noelle disse. Você tem que curá-los agora. Certo. Mimosa disse enquanto folheava as páginas de seu grimório. Ela logo começou a ir até eles, mas logo parou quando foi levada de volta por um conjunto de chamas brancas. Os olhos de Asta se arregalaram ao notar como Pris projetava chamas brancas. Prisma. Asta disse em estado de choque. O que você está fazendo? Eu estou protegendo meu povo. Pris disse a ele enquanto fechava os olhos. As gemas começaram a brilhar em branco enquanto seu grimório também brilhava. Ele não. Asta disse enquanto tentava se mover, mas não conseguia. Prisma. Não. Os olhos de Pris logo mudaram para brancos quando as chamas brancas começaram a brilhar. Escuridão. Para iluminar. Rasgado. Para consertar. Relógio. Reverso. Para. O que uma vez foi perdido. As chamas brancas logo foram geradas a partir do prisma, pois pareciam ter voado para Asta enquanto suas veias brilhavam por um momento. Asta soltou um suspiro ao sentir o fragmento de cristal removido de seu estômago quando ele se quebrou em nada mais do que pó de cristal. As chamas começaram a selar a ferida deixando uma cicatriz. O que? Asta disse atordoado. Pris logo sorriu, enquanto mais sangue escorria de seus olhos. Você estava certo. Tirar a foice. Funciona. As pupilas de Pris dilataram quando seus olhos voltaram à sua cor natural. Eles fecharam apenas até a metade quando Asta sentiu seu aperto afrouxar. À medida que os espíritos a cercavam, sua foice desapareceu num piscar de olhos no momento em que ela a soltou. Prisma! Asta exclamou apesar da leve dor de estômago. Ele logo a pegou nos braços. Prisma, vamos, você tem que ficar comigo. Não, Yuno disse com uma expressão de horror. Prisma, Noelle disse enquanto seu rosto empalidecia. Ah não. Locke disse, chocado. A princesa o salvou. Klaus disse chocado. A que custo? Luke disse enquanto tremia. Ela o salvou, mas Fafanar disse. Quem a está salvando? Asta começou a entrar em pânico enquanto tentava pensar no que deveria fazer. Ele logo olhou para a adaga. A adaga? Asta disse. Tenho que remover a adaga. Luke logo foi até Asta e disse. Cê certo. Os dois garotos pegaram a adaga, mas congelaram quando uma mão familiar a colocou sobre a sua. Eles olharam quando viram que tinha sido. Não faça isso. Cara azul. Asta exclamou.
Luke disse com alívio, vê você está bem. Vocês não podem remover a adaga. Karazu disse a eles enquanto sua respiração estava difícil. Mas ela está com dor. Asta disse a ele, temos que remover isso. Luke acrescentou, sim. Não podemos simplesmente ficar aqui e vê-la sofrer. Karazu apenas apertou ainda mais as mãos deles, enquanto balançava a cabeça. Agora, ele soltou um gemido. Essa adaga é a única coisa que impede o sangue dela de derramar mais rápido que um rio. Confie em mim, eu sei em primeira mão. Ele logo soltou uma tosse enquanto levantava a camisa, mostrando-lhes uma cicatriz na lateral de sua barriga, pois isso os havia chocado. Vocês removem agora, Karazu disse a eles, enquanto o colocava de volta no lugar, e ela vai morrer. Ele tem razão. Mimosa disse enquanto se aproximava deles. Não podemos arriscar removê-lo se isso acabar matando ela. Asta e Tluk se entreolharam antes que ambos entendessem. Cada um deles tirou as mãos da adaga, pois não puderam deixar de olhar para ela com preocupação. Eu posso mantê-la estável por enquanto, Mimosa disse. Este feitiço deve resolver. As páginas se voltaram para um certo e logo proferiram um feitiço. Magia de cura de plantas. Hobby de flor de cura da princesa. O corpo de Mimosa logo foi coberto por vinhas e folhas enquanto as flores cresciam. Um conjunto de formas semelhantes a asas se formou, assim como uma luz verde logo se iluminou de suas mãos. Prisma, você tem que aguentar. Asta disse enquanto pegava a mão dela. Vamos. Luke acrescentou. Apenas nos dê um sinal de que você ficará bem. Vamos batata frita. Karazu disse a ela. Você prometeu que terminaria aquela partida comigo algum dia, não foi? Você é a realeza Prisma. Noelle logo disse a ela. Você pode vencer isso. Prisma. Yuno gritou. Você sobreviveu por 500 anos, por que deixou isso te impedir? Estava aqui. E o Kiko disse. Estamos todos aqui. Você não está sozinho. Eles esperaram que Pris desse um sinal, enquanto oravam para que ela desse um sinal de que estava bem. Não fazia muito tempo antes. Como? Tá. Eles pularam ao ver que Pris havia começado a mover os olhos. Ela olhou para Asta enquanto tentava se mover. Como? Tá. Prisma. Asta exclamou com alívio. Obrigado, mana. Luke disse aliviado. Arfal disse com um suspiro. Você ainda está vivo e forte. Klaus disse. A princesa. Ela está viva. Graças aos deuses. Yuno disse. Prisma. Laki disse. Você realmente é um guerreiro como Yukiko disse. Precisamos levar ela e os outros de volta para a capital. Yukiko disse. Eles são os magos e são os únicos que podem ajudá-los. Continue usando sua magia. Klaus disse a Mimosa enquanto ela acenava com a cabeça. Pouco antes que alguém pudesse fazer um movimento, eles sentiram o chão tremer quando Karazu logo ficou tenso. Oh, Karsu disse, você deve estar brincando comigo. Diante de seus olhos, eles viram que Mars havia se levantado, pois ainda estava no Titã de Cristal. Estou bem sozinho. Mars disse quando eles puderam vê-lo cambalear, e olhou para Asta e Pris, porque eu tenho uma magia extremamente poderosa, e aqueles sem magia são fracos. Ele é, disse Klaus. Ainda se movendo? Laki disse, chocado. Luke estalou a língua ao dizer ele nunca desiste, não é? Isso não pode acontecer. Mars disse, alguém ingênua como você, mesmo sendo a herdeira, não pode ganhar contra mim. A grande lâmina logo se manifestou mais uma vez, pois chocou todos eles. Asta, Prisma, Yuno exclamou enquanto lutava para se libertar, sem perceber que estava gerando vento. Klaus tentou se libertar enquanto reunia seus próprios pensamentos sobre como poderia ter sido. Sua magia de recuperação de chama deveria ter sido negada pelo ataque de Asta. Ele pensou, mas a sorte começou a surgir com sua iluminação enquanto ele tentava quebrar os cristais, embora parecesse que não os havia danificado. Só mais um pouco, Laki pensou, só mais um pouco e posso me livrar dessas restrições. Morrer, mais gritou. A lâmina logo foi em direção a eles enquanto o grupo produzia feitiços defensivos enquanto Asta segurava Pris enquanto a protegia com seu próprio corpo. Asta Prisma, Yuno gritou. O vento que ele produziu logo rasgou os cristais em pedaços. Ele começou a correr em direção a eles enquanto o Grimório começava a virar as páginas. Ele lutou e lutou para encontrar o feitiço certo. Não importa qual feitiço eu escolha, não conseguirei chegar a tempo. Ele pensou, não vou deixá-los morrer aqui. Não posso deixá-los morrer aqui. Seu Grimório logo brilhou vigorosamente assim que virou uma nova página. Bem diante de seus olhos, tudo, menos ele, ficou preto e branco, pois tudo e todos haviam desacelerado, o que o pegou de surpresa. Ele olhou em volta como todos, mas quase parecia que estavam congelados no tempo. O quê? O que é? Ele olhou ao lado dele e ficou surpreso quando viu uma pessoa do tamanho de um brinquedo bem ao lado dele. Ela parecia ser uma criança, pois tinha cabelos verdes curtos e um vestido longo e claro sem mangas, enquanto parecia ter asas de inseto. Ela soltou um bocejo enquanto esfregava os olhos revelando que eles eram de um tom verde. Yuno ficou completamente atordoado, pois não conseguia encontrar palavras para dizer, enquanto o pequeno parecia olhar para Pris por apenas um momento antes de olhar para Mars e sua arma. Com um gesto simples, ela manifestou um pequeno tornado antes de soprá-lo como uma vela enquanto o vento suave tocava a lâmina. No momento em que o fez, tudo pareceu ter recomeçado. Ventos fortes e agressivos quebraram a lâmina e enviaram Mars voando de volta, chocando a todos. Ele bateu direto na parede quando o titã se quebrou, nocauteando-o instantaneamente. Todos congelaram quando ficaram com uma expressão de choque. Puta merda! Fafanar exclamou. Fafanar, Arfal e Morvin gritaram. O que? Ele perguntou inocentemente. Não me faça bater em você, cara. Luke disse a ele. Além disso, o que em nome de Mana foi isso? Filho, sua cabeça está fervendo de novo. E o Kiko apontou. Os cristais que prendiam Klaus, Morvin, Arfal, Fafanar, Laki e os familiares logo desapareceram, pois permitiram que eles fossem livres.
Yuno, Klaus disse, aproximando-se dele. Você fez isso agora há pouco? Isso foi mágico? Locke perguntou curioso enquanto se aproximava dele. O que você usou? Eu, não tenho certeza. Yuno respondeu antes de olhar em volta. Havia uma garotinha aí. Uma garotinha? Sorte perguntou. Klaus suspirou. Você deve estar cansado. Conversaremos mais tarde. Mais importante ainda, nós o derrotamos desta vez para Su. Você quer dizer essa garotinha? Yukiko perguntou a Yuno, interrompendo. Klaus, Locke e Yuno olharam e foram levados de volta quando perceberam que a mesma garota que Yuno tinha visto estava sentada na cabeça de Pris. Embora parecesse um pouco cansada, ela olhava para Pris com olhos curiosos. É ela, Yuno disse, enquanto os outros pareciam chocados. Logo ele percebeu. Espere um minuto, isso significa que ela. Magia espiritual faz maravilhas, você sabe? Yukiko disse com um sorriso. Santo. Luke disse. Isso é algo que nem mesmo está nos livros. Como um humano conseguiu. Filho, o espírito do vento o escolheu. Ela disse a ele, se for para ser, então será. Luke logo ganhou um livro quando começou a escrever isso em suas anotações. Está aí a primeira vez. Uma descoberta realmente incrível. Você está realmente tendo um momento nerd? Noelle questionou. Essa é minha melhor amiga. Fafanar disse com um sorriso. Calha a boca. Quanto mais você aprende, mais você sabe que eu digo. Luke disse a Noelle. Você deveria tentar algum dia. Noelle gemeu ao pensar em pensante rude. A garotinha apenas passou a mãozinha pela testa de Pris enquanto soltava um suspiro suave e aliviado. Ela logo flutuou do Pris enquanto se aproximava de Yuno. Tocando a capa de seu grimório, ela parecia ter entrado nas páginas, pois ele podia ver que os caracteres eram semelhantes ao pergaminho. Só então eles ficaram surpresos quando as páginas do grimório de Asta logo foram viradas. O próprio Asta foi levado de volta quando a espada flutuou direto para as páginas quando um novo conjunto de palavras apareceu. Bem, Karazu disse enquanto se sentava no chão. Espero que não haja mais surpresas agora. De repente, eles puderam sentir todo o chão tremendo, antes de tremer violentamente. O teto começou a cair sobre eles enquanto o chão começava a formar rachaduras. Agora o que está acontecendo? Exclamou Arfal. Isso é outra armadilha? Klaus disse. Oh não, Yukiko disse enquanto seu rosto empalidecea. Ana lata como eu, Luke disse percebendo. Eles logo olharam para a porta enquanto tudo, desde as árvores até a magia, começava a desmoronar. Todas as masmorras desapareçam. Ela e Pluck exclamaram. Com isso, o grupo ficou com uma expressão de choque e horror antes que Morvin se afastasse de um pilar. Achei que uma masmorra deveria desaparecer. Morvin exclamou. Isso é o que eu também pensei. Asta gritou antes de se virar para Yukiko e Pluck. Ei, o que acontece? Pensei que a masmorra deveria aguardar mais algumas horas, certo? Era. Pluck respondeu enquanto olhava suas anotações, enquanto as mostrava ao grupo. Deve ter havido um dispositivo de segurança que os antigos colocaram na masmorra para evitar que ladrões de túmulos levassem algo importante. Provavelmente foi ativado depois que Asta encontrou aquela espada. Como perdemos isso? Karazu exclamou. Isso não é comum em todas as masmorras que surgem, já que a proteção contra falhas cancela a magia que mantém tudo unido. Pluck explicou. Isso acontece tão raramente que não pensamos que haveria um. Além disso, é muito difícil identificar um dispositivo à prova de falhas. Temos que sair agora, antes que sejamos enterrados vivos. Yukiko disse. Mas a missão. Fafanar disse. Já temos tesouro suficiente. Klaus disse. Precisamos ir agora. Temos que fazer isso. Alguém tem que pegar o prisma. Pluck disse enquanto agarrava Noelle para sua surpresa e começava a correr loucamente. Pluck, espere. Não podemos sair. Yukiko gritou. Pluck logo parou, mas não antes de gentilmente colocar Noelle no chão. É muito perigoso. Yukiko disse a ele, se você tentar fugir com tudo isso acontecendo, vai acabar sendo esmagado. Nossa melhor opção é voar para fora. Eu estou trabalhando nisso. Yuno disse enquanto abria seu grimório, Arca do Vento Celestial. Um tornado de vento logo se formou sob seus pés. Com um aceno de mão ele tirou Feodora da parede e ela flutuou direto para seus braços. Todos sigam em frente. Yuno disse. Todos não hesitaram quando rapidamente saltaram para o tornado. Asta foi pegar Pris, mas antes que pudesse pular, sentiu uma dor intensa vindo de seu estômago. Ele soltou um gemido quando quase caiu de joelhos. O que é isso? Ele exclamou em sua cabeça. Não estava doendo tanto antes. Isso é ruim, mal consigo me mover. Locke rapidamente equipou sua armadura de iluminação para as pernas antes de ir até Asta e Pris. Eu estou com ela. Locke disse enquanto a pegava nos braços. Não se preocupe. Obrigado. Asta disse antes que Locke permitisse que ele se apoiasse nele depois de pegar o grimório de Pris. Ele pulou no topo do tornado. Luke, vamos lá. Morvin gritou enquanto subia no tornado com Mimosa. Pluck, quando estava prestes a dar um passo, ele deixou seus músculos tensos enquanto gritava em agonia GH. Droga, seus braços começaram a tremer quando ele se ajoelhou no chão. O que está errado? Noelle perguntou. Pluck disse com um gemido. Meus braços, não consigo movê-los, dói. Por quê? Espere aí, eu... Antes que Noelle pudesse ajudar Pluck, ela de repente sentiu uma pontada de agonia no peito quando caiu de joelhos. Ai, o que é isso? Pelo amor de Deus. Karazu disse enquanto se aproximava deles. Ele logo pegou Pluck de volta quando pegou pela gola da camisa, chocando. Pluck gritou. Ei, o que você está fazendo, cara? Você vai me agradecer mais tarde. Karazu disse antes de segurá-lo por cima do ombro. Agora, espere seu almoço. Pluck gritou quando Karazu o jogou em direção ao topo do tornado. Pluck gritou enquanto voava. Por quê? Karazu olhou para Noelle enquanto ela dizia. Ah, não, você não vai me jogar lá em cima. Tarde demais. Ele disse a ela enquanto a segurava pela camisa, o que a fez ficar vermelha. Noelle gritou enquanto gaguejava. Ei.
Por que você está agarrando minha camisa? Eu sou da realeza. E eu não me importo. Ele gritou antes de mandá-la voando em direção ao tornado. Yukiko foi rápida em pegar seu filho, embora não tenha sido rápida o suficiente para pegar Noelle, pois acabou caindo sobre ele, fazendo-o engasgar. Pluck gemeu, algo pesado está em mim. O som slapa fez com que todos pulassem e Pluck pulasse. Inteligência artificial. Pluck gritou enquanto esfregava o rosto para ver Noelle enquanto ela cruzava os braços e bufava. Pluck disse enquanto esfregava sua bochecha agora vermelha, quem disse que eu estava falando de você? Você deveria ter cuidado com o que diz sobre uma dama. Noelle contou a ele. Você é uma senhora? Pluck disse, sempre pensei que você fosse um pirralho. Slap sonsou novamente, desta vez quase derrubou Pluck. Você não pode me bater? Pluck gritou. Além disso, você não deveria estar com dor? Noelle pensou sobre isso antes de sentir uma sensação de ardor nos braços enquanto choramingava. Mesmo durante uma masmorra em colapso, vocês dois sempre encontravam algum tempo para discutir? Yukiko perguntou. Pluck argumentou, mas ela deu um tapa. Não comece, jovem. Ela disse a ele, temos coisas melhores com que nos preocupar. Karazu logo pulou no tornado e soltou um gemido. Todos. De nada. Espere, Yukiko disse antes de pegar seu grimório. Ela moveu as mãos e Brenin, Saurize e Lian voaram em direção a eles. Ela logo desativou sua magia ao colocá-los no tornado. Agora vamos todos. Ela disse. Yuno. Klaus disse a Yuno vamos. Yuno acenou com a cabeça antes de olhar para Mimosa. Cuide deles. Ok. Mimosa disse antes de começar a usar sua magia novamente. Pris começou a se mexer novamente enquanto sua mão se contraía. Mar. RS. Ela gemeu Mar. RS. Asta se encolheu antes de impedi-los de se mover. Espere, 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 pare. Agora, o que é isso? Morvin disse. Não podemos deixá-lo. Asta disse. Quem? Arfal disse. Ele esclareceu ao apontar para Mars, que ainda estava inconsciente, o que os chocou. Você está brincando certo? Pluck perguntou a Asta. Ele quase nos matou. Quase matou você e a Pri. Detesto concordar com Barbados, disse Klaus, mas ele está certo. Por mais que eu odeie isso também, ele tem razão. Noelle acrescentou. Oh caramba, obrigado vocês dois, lembrem-me de não salvá-los na próxima vez que estiverem em perigo, disse Pluck com um olhar. Asta balançou a cabeça, enquanto seu olhar mudava. Nós só viemos aqui para conquistar esta masmorra e salvar a família de Pris, não estamos aqui para matar ninguém, nem mesmo o inimigo. Pri e Fel também não iriam querer isso. A expressão em seus rostos parecia ter mudado enquanto cada um olhava um para o outro. Mesmo Pluck, embora tentasse responder, não conseguia encontrar as palavras certas. Yuno apenas suspirou. Você está certo. Eles ficariam chateados com isso. Ele logo virou o navio enquanto os carregava em sua direção. Pluck acrescentou, conhecendo Pri, ela ficaria muito deprimida com isso. Especialmente se for o amigo de Fel lá embaixo. Ela vai me perseguir ainda mais. E seria uma pena se deixássemos alguém como ele morrer. Sorte disse com um sorriso. Eles logo foram levados de volta por grandes destroços que caíram no topo de Mars, forçando Yuno a recuar. Não. Asta exclamou. É tarde demais. Klaus disse, não chegaremos a tempo. Vamos. Yuno não perdeu tempo quando virou a nave e saiu da nuvem de poeira. Eles começaram a voar para fora da masmorra e seguiram pelo caminho que entraram na sala do tesouro. Asta não pôde deixar de olhar para trás enquanto sua aparência mudava novamente. Ele logo pegou a mão de Pris enquanto ela apertava fracamente de volta. Eles se esquivaram dos destroços que caíram sobre eles enquanto Yuno tentava navegar para sair. Droga, onde fica a saída? Ele disse. Se ao menos a Mimosa pudesse usar 2 feitiços ao mesmo tempo, então não teríamos problemas em encontrar a saída. Morvin disse. Como vamos sair dessa armadilha mortal do labirinto então? Exclamou Arfal. Asta logo notou uma marca familiar de X na parede enquanto seus olhos se arregalaram ao perceber. As marcas, ele disse suavemente antes de repetir. As marcas. O que você está dizendo, idiota? Noelle disse. De que marcas você está falando? Klaus disse. Yuno? Asta disse. As marcas que os familiares do Prisma deixaram. Eles os fizeram para se guiarem pela masmorra. Se os seguirmos, eles nos tirarão daqui. Yuno parecia ter entendido a ideia enquanto balançava a cabeça em concordância. Ele logo começou a navegar à medida que mais destroços desabavam sobre eles. Embora a maioria quase tivesse caído em cima deles, eles rapidamente abriram um caminho para si próprios. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.